Fala galera, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um episódio do Online Cast. Pessoal, o nosso podcast é patrocinado por pessoas e empresas da nossa cidade. Nosso podcast é um oferecimento de... Edinho Comunicação Visual. Quero mandar um grande abraço pro Edinho, né? Se precisar de dar um tapa aí na fachada da tua loja, do teu comércio. Adesivo, pessoal, tudo que você precisar fazer em adesivos, logomarcas ali, para você fazer e colar no seu ambiente, aí, no carro. Personalização de frota, tudo que precisar Tudo, é bem Edinho lembrado. Comunicação Visual. Pessoal, grande abraço pro Edinho Comunicação Visual aí, tá? Outro patrocinador nosso é a Tuti Aviamentos e Decorações. Show! A pessoal da Tuti aí que fez todo o nosso escritório aí, com cortinas do... Nossa, top, pessoal. Você precisar de... Cortina, tudo que for de questão de aviamento, costura, tudo que precisar, você encontra na Tuti. Tuti é o melhor Tapetes. lugar. O que você precisar, no melhor lugar você vai procurar na Tuti, pessoal. Não tem erro. Vai na Tuti que você encontra tudo para fazer a melhor decoração do seu ambiente. Seja em casa, seja na sua sala, seja empresa, tudo. Chega lá na Tuti, pessoal. Quero mandar um grande abraço para eles também. Pessoal, um abraço aí. Pessoal, também precisando aí fazer o seu puxadinho, né? Tá precisando construir ou dar uma reformada. Prédio. O que você precisar construir aí, seu puxadinho, seu baraquinho, sua área de festa, sua casa. Aonde? O melhor preço é onde? Melhor, Maronês Artefatos aí de construção é lá no Maronês. Pessoal, chega no Maronês, fala com o Arthur, fala com a galera lá, você vai ser muito bem atendido pelaquela galera lá. E também o melhor preço que todo mundo procura, né? Melhor atendimento. Não, há duas coisas que não há erro, né? Atendimento e qualidade e o melhor preço. Chega tudo lá, junto, pessoal. Tudo no mesmo lugar. Que não tem erro. Precisou, deu aquela fominha, precisou tomar um café no meio da tarde. Aonde que tu vai, Marcinha? Eu acho que hora que é? Acho que eu vou ir também, já tá? Tá quase na hora. Quase na hora. Pessoal, é Arte Cacau e Cafeteria aqui em Ampere. Lembrando também que a Arte Cacau Chocolateria atende em pontos muito... Em todo o Brasil você encontra já chocolates da Arte Cacau, tá? Eles enviam para vários pontos do Brasil. A Arte Cacau Cafeteria e a Arte Cacau Chocolateria. Precisando fazer aí, final de ano, fazer toda a área de Arte Cacau, o pessoal desenvolve produtos top pra vocês lá, pessoal. Arte Cacau e Chocolateria não tem erro, o melhor chocolate que existe. Pessoal, precisando também aí vestir a sua criança, o seu bebê, é lá na Benja Kids, a melhor loja de Ampere e região, no que há e quesito de... Roupas infantis. Roupas infantis. Pessoal, precisou de um presente pro afiliado, final de ano. Chega lá na Adri com Beija Kids lá, pessoal, que não vai ter erro. Você vai ser aí lá com muito bem a criancinha vestida lá. Não tem erro, pessoal. Chega lá na Adri Beija Kids. Precisou de roupa feminina, onde que procura em Ampere? Na Bela Chique Story. Isso aí, a loja da Ju. Qualquer coisa, só procurar o @Bela Chique com que ela envia também e entrega na casa. Só mandar mensagem pra lá que ela já separa as peças pra vocês, ó, e vai corendinho levar pra você na sua casa, você prova e já sai um brick bem feitinho lá, né, Ju? Grande abraço pra Ju aí, pessoal, da Bela Chique Story. Pessoal, lembrando, loja Romanas de Realeza e região, tá? O que você precisar na parte de móveis, eletrodoméstico, decoração, tudo que você precisar para sua casa. É só chegar lá na Romanos lá, vai ser muito bem atendido. Quero mandar um abraço para Ana, um abraço aí, ó. Pessoal que precisar de móveis, chega lá na loja Romanas em Realeza, que tem tudo para você lá. Mais um patrocinador nosso é o Grupo RJ Cima. Isso. Mexem com toda a área que você precisar em construção e agronegócio. Inclusive, o nosso escritório, quem fez o projeto foi a Camila Cima, né? Sim, quero mandar um grande abraço pra Camila, que deixou esse escritório lindo, esse ambiente que você está vendo aqui, foi através da Camila, pessoal. Grande abraço aí pro Grupo RJ aí, ó, Cima. Pessoal, precisando dar um trato aí no seu sorriso, assim, ó, como o meu, como o do Samuel aí. Colocar aquele aparelho. Tudo. O que você precisar na área de odontologia, é só chegar lá na Decarlo Odontologia. Você vai ser muito bem recebido lá pela doutora Franciele, pela doutora Monique, que você vai ser muito bem atendido pelos melhores profissionais que tem em Ampere e região. E também na área da saúde, se você precisar fazer algum exame laboratorial, sim, aqui em Ampere a gente tem o AIMA. E tem novidade, né? Laboratório de Análise Clínica. E tem novidade, eles fazem coleta na casa. Na sua casa, pessoal. Você não precisa nem sair de casa. Olha que comodidade, né? Isso aí. Não precisa mais nem sair de casa. Eles vão até você, fazem a coleta, volta e tudo na praticidade hoje de você no seu conforto da sua casa, pessoal. É lá do Laboratório AIMA. E em Ampere, precisou de celular ou algum acessório eletrônico, aonde você vai? Pessoal, o pessoal da Megacell, pessoal, não tem erro. Não adianta você correr pra lá e correr pra cá. Vá direto na Megacell, que não tem erro. Lá você vai ser muito bem atendido. Preço bom, qualidade. Preço bom, qualidade. E eles entregam. Precisou, só chamar lá no Instagram
que o Jacob sai correndo pra entregar na sua casa lá, eles pessoal. levam na porta da sua casa. Então não tem erro, pessoal. Não fique correndo pra ir pra cá. Vá direto na Mega Sell que não tem erro. E personal, falou em personal Ampere, qual que é o nome? É o cara do Queima Intensa? Quem que é? É ele mesmo, Lucas. Lucas Stachels, personal, pessoal. O cara faz um trabalho perfeito com a mulherada de Ampere, hein, Isso Samuel? aí. Eu queria que ele abrisse vaga até pro masculino, né? Fazer um queima Estamos intensa. precisando. Estamos precisando. Lucas, um abraço pra você. E, pessoal, quem precisar queimar sua gordura aí em Ampere, é só falar lá com o Lucas Stachels, personal. E um dos nossos patrocinadores também é o Luiz Guilherme. O que ele faz, Marcinha? Pessoal, desenvolvimento pessoal, empresarial. Vai lá no Instagram. Grande empreendedor aqui de Ampere, né? Isso, vai lá no Instagram dele, arroba. Eu evoluo sempre. Pessoal, vai lá, dia a dia ele tá abrindo caixinha de perguntas para tirar sua dúvida empresarial ou pessoal. O cara é fera, lançou um livro agora, o Novo Rico. Isso aí. Que tá sendo um estouro, pessoal. Quero mandar um grande abraço para ele. A gente direto tá fazendo umas consultas com ele lá na caixinha de perguntas. Então, pessoal, aproveita. Consultoria gratuita. Consultoria gratuita com os grandes empresários de Ampere, pessoal. Então vai lá, pessoal, lá no Instagram, arroba eu evoluo sempre. É isso aí. Marcinho, bora para mais um episódio? Pessoal, bora para mais um episódio, vai. Já deixa seu like aqui. Meu muito obrigado a todo esse pessoal que patrocina o podcast, que é muito honroso aí, gratificante, tá, pessoal? Bora para mais um episódio. Valeu. Fala, galera. Boa noite, boa noite. Como é que vocês estão? Tudo bem? Tudo maravilhosamente aí com vocês? Galera, ó, segundamos com live top de novo aí, né, Samuel? Mais um podcast. Mais um podcast, mais uma aula aí hoje top. Vamos falar hoje num assunto bem legal, bem geral aqui. Não vai dar pra falar de tudo, bem complexo, porque pelo jeito tem conteúdo pra caramba, né, Samuel? Isso aí. E vamos entrevistar ela. Quem? Daiane. De Souza. Fonoaudióloga? Fonoaudióloga. Fonoaudióloga. Isso. Da onde pelo que eu vi, é mais voltado para a área do autismo, é isso? Hoje, praticamente, meus estudos, há uns 8 anos, e o meu direcionamento agora com o paciente tá indo só para a área do autismo. Que legal. Vamos lá. Daia, dá pra chamar de Daia? Dá pra chamar. Daia, então vamos lá, Daia. Conta pra nós um pouquinho quem é a Daia, da onde ela veio, conta um pouquinho da sua história antes de nós entrar na parte profissional. A Daiane veio do interior de São Paulo, numa cidade, hoje, se tiver 10 mil habitantes, nem sei, faz uns 4 anos que eu não vou pra lá. Minha família tá toda lá, né? Então, só eu tô por aqui, né? Agora fiz a minha família aqui, casei, tenho um filho, né? Mas vim de lá com a cara e com a coragem. Mandei um currículo pela internet, eu falei que eu queria trabalhar em APAE quando eu me formei, né? E peguei, entrei na internet, achei um nome e mandei um currículo. E era para Ampere, mas não tinha nem noção onde era, quem era, né? E daí mandei esse currículo e na outra semana a Solange, diretora, que eu falo que todo o meu conhecimento, a minha dedicação hoje eu devo a ela, mandou eu vir aqui. Eu desliguei o telefone e pensei, aonde é? E agora? Como que eu vou achar? Né? Liguei pro meu pai. Isso, e você falei, tava em São Paulo, hein? Isso, eu tava no interior de São Paulo, uma cidade chama Macaubal. Interior de São Paulo, bem pequenininho, saí de lá pra vir pra cá. Não, olha. Incrível. E foi interessante porque eu não queria vir para o Paraná. Eu queria ir para o Mato Grosso. Gosto muito de pescar, é a minha paixão, assim, e não gosto de frio. Queria ir para cima, então eu vou pra lá. E uma amiga minha foi para minha cidade, lá do Mato Grosso do Sul, onde eu morei 1 ano, e nós fizemos o concurso da Caixa. E eu fui fazer com ela, porque jamais eu me viria dentro de um banco, né? E acabei passando, né? Ela não e eu passei, mas nem fui lá. E ela esqueceu R$19 na época no bolso da minha calça. Aí ela falou assim pra mim, tu pega esses R$19 e você manda um currículo pro Paraná. Porque ela sabia o tanto que eu odiava o frio. Aí eu peguei esse dinheiro, né? Fiz uma carta de apresentação, um currículo e mandei para uma cidade do Paraná, que foi Ampere. E foi a cidade que me chamou, né? E vim numa época de frio. Daí vocês imaginam vindo de São Paulo, um calor. Vai fazer 17 anos agora. Nossa, lá em 2006. 4, 5, 6. 2006, me formei em 2004, fiquei 1 ano no Mato Grosso do Sul, depois vim. E cheguei aqui, gente do céu. Eu vou até confessar uma coisa, eu não tomei banho o primeiro dia, eu não aguentei. Gente... Esse é o Paraná, moçada. Vocês veem num calor, minha cidade é muito quente. Lá a gente não usa um edredom grosso, né? Às vezes eu falo pra minha mãe, eu tô com 3 cobertas, lá eu tô com lençol, né? O frio dela é isso. E cheguei aqui nessa época, né? Como eu queria trabalhar e queria uma PAE, eu enfrentei
Voltei para casa, veio eu, meu pai e minha mãe com um carro. Meu pai tinha um Monza, na época, uma carretinha. Em cima dessa carretinha, um computador, uma cama e uma mesinha daquelas de lata, de bar. Meu pai tinha um bar na época. E assim foram meus móveis. Isso. E assim foram meus móveis. Aí cheguei aqui, entrei numa casa e vi que não tinha pia, porque lá todas as casas têm fixa. Pensei, como que se lava louça diferença aqui? de cultura, né? Em cidades maiores assim, ou mais pra cima, eles constroem de concreto, né? Lá é, coloca é fixo, né? Todo fixo. Aqui é tudo madeira. Quer tirar, leva embora tudo. Mas eu achava o máximo, sabe? A gente vinha com uma cultura... Eu morei 1 ano no Mato Grosso do Sul, em Aquidauana. Então, assim, Macaubal, interior de São Paulo, Aquidauana, já era outro mundo. E aqui, gente, é muito diferente. Muito, muito diferente. Né? Então, eu cheguei aqui, comecei a trabalhar na PAI. Aqui, a PAI de Ampere, eu fiquei... eu acho que deu uns 10, 12 anos, mais ou menos. Daí eu passei no concurso no Pinhal. Na PAI do Pinhal eu fiquei até o ano passado. Fiquei 16 anos e saí com muita dor no meu coração. Assim. Ainda sou muito ligada lá. 16 anos? 16 trabalhando anos. no mesmo lugar? Nossa, velho. E só saí mesmo por causa da clínica que eu abri, que eu não... Meu corpo, minha mente não estava aguentando, né, todo o trabalho. Mas quando eu vim pra cá, eu vim então para aguentar o frio. Até hoje eu sofro. E tá chegando. Não, eu já tô pensando nisso. Mas realmente o meu corpo não acostuma com o frio. Né? E assim, eu sou filha de caminhoneiro. Meu pai foi caminhoneiro muitos anos. Depois meu pai abriu um bar lá, que era uma coisa que ele gostava. E agora ele tá com... acho quase 70, meu pai. Eu tô me perdendo na idade porque eu quero que meu pai ficasse com 55, 60, sabe? Mas acho que ele fez 68 agora e ele é caminhoneiro. Ama o que faz. E era um sonho meu comprar um caminhão e ser caminhoneiro. Isso foi minha primeira profissão que eu queria. Ser caminhoneira. Né? E até esse ano eu vou tirar a carteira, que era uma vontade. Falei, vou realizar minha vontade. Pelo menos a carteira eu vou tirar. Tem uns caminhão velho lá em casa, né? Daqueles lá dá pra dirigir, né? Viu como é que é? Mas são realizações de sonho, né? Eu falo assim, quando a gente se forma, tu faz tantos sonhos. Hoje eu vou falar pra vocês, todos os sonhos que eu fiz formada, eu não fiz nenhum. Os meus sonhos mudaram totalmente. Até porque eu comecei a acreditar que eu poderia mais. Que às vezes a gente sonha e tem uma limitação, assim, da situação que você passa na infância, né? De você não poder ter teu espaço, porque, vai ser muito gasto, é caro. Quando você vai poder, né? Então, assim, hoje todas as coisas que eu estou realizando não eram meus sonhos de quando eu me formei. E da onde que veio essa questão vamos dizer assim, uma paixão pela educação especial? Eu sempre gostei. Quando eu era criança... perto do bairro que eu morava, tinha um menino, né? Na época a gente falava um surdo mudo, aí era o doido, né? Usava, imagina, né? Crianças, né? 30 anos atrás, mais um pouquinho, né? E eu gostava muito daquele menino. E ele agredia muita gente. Porque assim, era sempre todo mundo tirando sarro dele. Você imagina, 30 anos atrás, qual que é a compreensão que teria para isso, né? Então, eu era a única que ia na casa dele, eu não tinha medo, eu gostava de brincar com ele, ele nunca me agrediu. E aquele menino, ele ainda... eu brinquei com ele, esse dia eu fui antes da pandemia que eu fui pra lá, eu brinquei com ele, você ainda existe, né? Então... Mora lá ainda pertinho, já, nossa, enorme, assim, mas... É lógico que agora já é bem mais velho que eu, com mais limitações, mas ele ainda existe, né? Eu brinco, tu existe, porque pra mim ele é o meu ponto do que eu queria seguir. O que eu quis seguir vendo aquele menino? Eu precisava ensinar alguém a falar, né? Porque eu me incomodava dele não falar comigo. Ele se comunicava, mas eu incomodava porque ele não falava. E eu acredito, assim, pra mim, que a escolha da minha profissão fonoaudióloga foi porque eu pensava, poxa, como é difícil você não falar. Né? E como é bom existir alguém que possa te dar um meio de se comunicar. Hoje a gente fala, a comunicação não é só a fala, né? Mas eu queria, assim, eu penso, se aquele menino naquela época tivesse se comunicado, tivesse tido alguma coisa, ele não sofreria tanto, porque ele só era bravo, porque ninguém entendia ele, ninguém chamava ele para brincar. E foi daí que surgiu. Quando eu comecei a fazer a faculdade, eu pensava, eu quero ir para uma APAE. Na minha cidade, lá na minha região, tem poucas APAEs. Aqui tem bastante, nossa, não tem nem comparação. E como que, assim, e que seus pais viam, assim, tipo, nessa certa idade, assim, como seus pais viam você indo brincar com uma pessoa autista, que você fala?
Esse menino era surdo. Surdo. Né? Autismo Mas- naquela época a gente nem falava, Nem né? sabia. Os meus pais, eu falo que todo lado bom que eu tenho é dos meus pais. Os ruins também. A teimosia dos dois. Mas assim, os meus pais, eles têm uma delicadeza em enxergar o outro muito legal, né? E se eu ia brincar com ele é porque a minha mãe, meu pai viajava, é porque a minha mãe permitia, Sim. né? Porque você saía de casa, se a mãe deixasse. Se eu ia brincar com ele, ou se eu chamava ele pra rua, que a gente brincava muito na rua, ai que delícia, né? É porque a minha mãe falava que eu tinha que dar atenção pra ele. Né? Então, assim, eu acredito que tudo isso despertou do lado mais humano, do lado mais empático do meu pai e da minha mãe. Né? E foi a partir dali que eu comecei. Eu comecei, às vezes, a ir no lar de idosos que tinha lá, de querer fazer alguma coisa pelo outro. Mas não... Qual idade? Ai, eu acho que é uma vida meio assim, eu comecei com... Eu não era 10 anos. Daí eu fui presidente do grupo de jovens, mas a única coisa que eu fazia assim no grupo de jovens, eu acho que queria ter ações. Vamos ajudar. Vamos fazer ações, tem fulano passando fome, vamos lá arrumar alguma coisa, vamos dar, né, uma cesta, assim. Até na época, lá, esse grupo de jovens, ele ficou bem forte, era muito gostoso. Né? Coisas que eu vejo hoje são tão poucos jovens, não digo nem a questão de religião, de igreja, mas participando de ações desses como grupos, essa. Né? Né? Eu vejo que tudo isso foi despertando o lado de eu querer APAE. Eu me formei para trabalhar em APAE ou Pestalozzi, eram os dois lugares que eu queria. Quando eu me formei, como eu queria ir num local onde tivesse um rio bom para pescar, né? Que era o meu maior objetivo. Eu quero trabalhar, mas eu quero a minha paixão acompanhando. Essa semana eu dei uma palestra, daí eu falei assim, a gente brincando como que somos diferentes, né? Que fala tanto que o autismo é diferente, eu falei, mas nós também somos. Aí eu falei assim, ó, vai erguer a mão aqui quem gosta de um dia péssimo de pescaria, né? E ninguém ergueu. Aí eu ergui, eu falei, gente, eu gosto tanto de pescar que eu não me incomodaria de ficar o dia inteiro num rio sem não pegar nada. Não precisa pegar o peixe. Não. O meu pai chama muita atenção quando nós tivemos uma pousada lá em Aquidauana. Teve um dia que eu fiquei até 4 horas da tarde naquele sol e não peguei um peixe. Ele falava pra mim, do outro lado do rio, desiste, vem pra casa. E falava, não. E depois das 4, acho que foi uma das pescarias mais divertidas que eu tive. Né? Na época lá tinha as piraputanga. Meu Deus, quantas! Né? A gente brinca. Quem gosta mesmo de pescar com vara tem que ter paciência. Né? Mas eu sempre levava um livro. Eu gosto. Não gosto do tal da rede, essas coisas. Porque eu gosto de ficar lá. Eu gosto muito de pensar, eu gosto muito de ler. Né? E eu acho que a pescaria, para mim, traz esses momentos. Né? Depois que eu tive filho, eu não consegui. E essa paixão da pescaria veio dos pais? Meu pai. É? Meu pai. Ainda vou realizar um sonho meu e quero levar ele junto, que é fazer uma pescaria na Argentina. Estou me preparando para isso, mas assim, quero levar meu pai para pescar na Argentina. Ele da onde veio a essência, né? Ele é o doido da pescaria. Né? Meu pai, ele tem um tempinho, que lá tem um rio perto, ele tem, mas segundos ele tá lá na beira do rio pescando. No rio já tá cavado, né? O aniversário dele, ele falou, eu não vou fazer nada, eu vou ir pescar. Aí fez uma jantinha menor à noite, que ele ia fazer comer. Mas assim, fez vezes que eu não pesco, ele preferiu ir pescar. Ele vai sozinho, que era realmente o que eu também gostava, assim, sabe? Ele vai sozinho, ele vai no meio do mato, assim, tem que ir uma trilha de a pé. E ele passa lá o dia inteiro com a varinha dele esperando peixe. Né? E isso passou para mim e pro meu irmão. Tem um irmão de 35 anos, que agora até esse fim de semana tava os dois pescando lá, e eu doida pra ir junto. Mas é longe, não Golpe tem baixo como. Tortura. Eles pegam, às vezes, uns dourados grandes, assim, me mandam, eu penso, ai meu Deus, eu vou ali no açude e pego tilápia. Aqui no Paraná não tem muitas essas coisas. Não, até tem, né, mas na nossa região aqui é... Mais pesca que pague, né? Eu me contento, assim, a gente fez eu tô morando no sítio faz, acho que vai fazer 8 ou 9 anos, não me lembro. E quando eu mudei, eu falei pro meu marido, eu vou, mas você tem que me fazer um açude, senão eu não vou. E aí nós ficamos, né, financeiramente não dava, enrolando, ele fez ali um pouco antes de eu estar grávida. E aí eu fiquei grávida, entrou pandemia, como que eu vou levar um bebê lá no meio do açude? Eu pesquei uma vez só até agora no tal do açude. Mas agora eu brinco, né? Eu vou levar ele na Tata, passar um dia pra mim poder pescar. E atrás da minha casa eu tenho um laguinho, uns 500 litros d'água lá. Só pra que eu acho bonito. Acho bonito e eu gosto de ter os barulhinhos da água, assim, e ver. Eu fico encantado. Eu tenho carpas coloridas, né? Daí água limpinha, assim, eu fico... nossa, tu pode ficar horas olhando que você não enjoa. É uma coisa, tipo... O que você tá fazendo? Eu tô olhando. Mas olhando o quê?
É porque elas ficam mudando de direção e cada uma com uma cor, né? É uma paixão. Cada vez ela muda ali. Nossa, eu adoro. Mas é justamente isso que eu falo. O fato de eu ficar esperando, às vezes, que eu realmente não me importo, né? É porque mesmo a sensação que você tem de ficar olhando, eu tenho de ficar lá parada, escutando bichinhos, passarinhos, sei lá, ou a ansiedade de ficar, qual vai vir? Né? Qual vai vir? O maior escapou. Eu perdi um dourado até hoje. Viu, Eu tenho histórias de pescadora também. Depois conta uma bem especial de pescador que você perdeu. Mas o maior sempre escapa, né? Não, tu sabe que eu nunca peguei um dourado. Lá em Aquidauana, a gente morava na frente do rio Aquidauana, né? Numa pousada. E foi um dos anos, assim, eu passei um ano lá. Pra mim, de prazer, o melhor ano da minha vida até hoje. Né? Tirando agora que eu tenho um filho, que é ele que me dá os melhores prazeres da minha vida. Mas assim, eu nunca peguei o tal do dourado. Já peguei pintado, já peguei jaú lá, né? A gente pescava, armava um anzol de galho que fala, eu adorava, às vezes ter que entrar no rio de noite para puxar o peixe, porque eu não conseguia. Gente, isso para mim era... Mas o dourado, eu sempre perdi. Nunca consegui, porque ele pula muito, né? E a hora que pulava, ia embora. Ainda eu preciso pegar um, senão, né, não tá completa a minha pescaria. Eu não vou morrer antes de pegar o dourado, vocês estão... Eu já tenho um monte de peixe, já tenho história de pescador, mas não tenho dourado. Ainda falta o bendito dourado. Legal. Comenta um pouco pra nós sobre a questão da tua clínica. Da onde que surgiu essa ideia? Porque é um negócio novo aqui, né, em Ampere. Não tinha. Pelo menos eu não conheço outra. Como que surgiu isso? Da fé e da coragem. Muita coragem. Muita, né? Porque a gente sabe dos investimentos, quando você quer fazer o melhor, o investimento nunca é baixo. Né? Eu sempre quis ter o meu espaço. Então, meu público sempre foi de criança maior, né? Seja com necessidade especial ou não. E eu atendi em algumas clínicas aqui, mas... salas pequenas, porque vários profissionais atendiam, não podia pôr um monte de coisa colorida, não podia colocar minhas coisas. E eu sempre falei assim para o meu marido que eu queria um espaço. E eu tô há 18 anos formada, não minto, fiz em dezembro 18 anos de formada. E eu falei, poxa, mas eu vou esperar até quando? Né? E o meu medo, realmente, eu sempre tive muito medo de arriscar, é financeiro, né? Fazer um valor alto, né? Até porque, assim, a minha vida, meus pais me deram de tudo possível que eles podiam dar, né? Mas teve épocas assim na minha vida de eu não conseguir comer um brigadeiro, não tinha dinheiro para comprar um brigadeiro, né? Então eu vim, querendo ou não, de uma escassez financeira, mas não de amor, né? E eu acho que a melhor coisa que meus pais me deram foi o amor que eles têm, que nós temos até hoje, né? Então, assim, eu vim da questão financeira não acreditando que eu pudesse fazer um investimento alto. Eu tinha medo. Então, ficou um medo. A gente fala as crenças, né? Eu tenho várias crenças limitantes com relação a isso. E eu cheguei no meu marido ano passado. Meu marido já não tem medo nenhum disso, né? Ele é agricultor. E, então, assim, os maquinários é tudo muito caro. Eu lembro quando eu fui morar com ele, que ele falou, eu vou comprar um caminhão, e me falou o valor. Eu pensei, meu Deus, você é louco. Eu falei, as minhas compras, cara, é de R$1.000, né? 2.000. Essa semana ele falando, o valor da prestação da Safe é tanto. Eu só pensava, meu Deus, assim. Porque pra mim, realmente, isso era uma limitação muito grande. E eu juntei a minha vontade... e com o pé na bunda do meu marido, que não foi nenhum empurrão mesmo. Daí ele olhou um dia pra mim e ele falou pra mim, tu vai ficar com medo até quando? Né? Você nunca vai realizar o teu sonho? Tu vai ficar com medo até quando? Aí eu falei, mas o financeiro? Aí, né, ele falou assim, mas eu não tô te pedindo pra você ir atrás disso. Tô te pedindo pra você realizar teu sonho. Né? Eu e meu marido, a gente briga um pouquinho, mas nesses momentos ele é fundamental para me dar esse lado que me falta, ele tem, o de arriscar. E aí o meu sogro tinha o prédio ali, né, que estava parado, né? Foi um prédio feito para fábrica, a gente está estruturando agora aos poucos. Aonde? Lá no Nossa Senhora das Graças, em frente ao antigo SESI lá. Um prédio um pouquinho de fundo, assim, é bem grande. Tem... sim. Ele tem uma entrada para baixo e daí o outro reto em cima, assim. Nossa, é em cima. Eu não... lá tem 300 metros quadrados. Na frente do Boca, né? O Boca antigo ali. Na cooperativa. Ah, sim. Ó, tinha uma loja de uma fábrica uma vez lá. Foi sempre alugado para fábrica, mas assim, nunca deu muito certo. Nossa, eu nunca imaginei que fosse ali. Aí, como lá já era dele, né? Ele estava tendo bastante prejuízos com seus aluguéis dele na parte de cima. Nós conversamos e ele falou, né? Vamos fundo. E aí a gente começou a mexer ali.
né? Mas realmente o investimento foi muito alto, para mim, né? Para mim mais alto ainda do que eu pensava, mas a gratificação que a gente está tendo agora é muito legal. Quando eu comecei, eu quis trazer as meninas que estavam começando, né? Eu brinco que eu sou a nona, né? Elas são as netas. Então, assim... Mas as nonas é as maravilhosas, né? Então por isso que acho que você é maravilhosa, então... eu não tinha pensado nisso. Vó é sempre vozinha, né? E não adianta. A avó... vó. Não, a nona é amor e paixão, Falar em nona chega... Nossa, se derrete tudo. Eu vou continuar usando nona. Mas assim, então as meninas que começaram... Então eu tive um sonho. O meu marido falou, vamos lá. Eu convidei as minhas colegas que eram recém-formadas, que tinham tipo 1 ano, 2 anos, né? Eu falei, se elas topavam, vim comigo nessa. E assim, a gente tem a sala de físio, daí até mas montar a sala de físio a gente monta. Já que é pra gente arriscar. Então que seja grande. Eu cresci um pouco pensando nisso, vamos arriscar, depois a gente vê o que dá, mas a gente vai fazer. Então assim, a clínica lá era o que eu sempre quis, um espaço grande, né? Então, com salas com espaço. Eu tinha alguns casos de pacientes com autismo que eu estava tentando atender na outra clínica, mas assim, eu atendi eles na rua. Porque eles não ficavam na salinha. Tinha que né? sair. E na rua ficava, então vamos atender ele na frente. Tá vendo? A mãe e a criança na frente, sentado na calçada, mas dentro da sala, que era muito pequena, era toda branca, assim. Para criança é médico, né? E aí foi ali que me despertou. Eu preciso ter um espaço que essa criança vai entrar e vai falar, eu quero ficar aqui. Né? Então a gente transformou lá aquele barracão, né, que era um barracão de fábrica, a gente tá estruturando, ainda vai tempo, mas nós fizemos assim 2 salas muito grandes, né? Eu acredito não, aqui não tem parte de clínica que tem as 2 salas tão grandes quanto aquela. Uma ficou para fisioterapia, né, e uma é para terapia ocupacional. Né, o que a gente tem de diferente na sala de terapia ocupacional? A gente está montando uma mini casa lá dentro da sala de terapia ocupacional, uma mini casa funcional. Né? Então, nós já fizemos a cozinha, meu marido da TO, e se enfrentaram lá, sabe? Então, tem uma cozinha, a gente tem uma geladeira, a gente tem a pia, a gente tem o forno, a gente tem o fogão, né? Tanto para a TO como uma Nutri, que vai vir agora especialista no atendimento de criança, possam trabalhar a parte prática. Então, essa criança vai aprender a fazer alguma coisa, que é isso o trabalho da TO, né? Além de outras coisas, trazer funcionalidade, fazer a criança aprender ali a ter o ocupacional junto. Então, nessa cozinha, por enquanto a gente tem a mini cozinha, que a gente ainda está estruturando, mas já está quase pronta, e o mini quarto. Então, tudo para a altura da criança. Então, ele vai aprender a arrumar uma cama, a trocar uma fronha de travesseiro, né? Ele vai aprender a arrumar o guarda-roupinha dele, colocar roupa. A gente tem lá todas as roupas já. Então, ele vai aprender a dobrar, né? Futuramente, dependendo da idade, vai ter onde passar. Então, a gente quer que ele realmente aprenda a se virar sozinho com a mini casa. E na cozinha, vai ter a geladeira. A gente fez uma adaptação com isopor, com gelo, para manter ele ter aquela sensação de que ali é a geladeira. A pia, ela é funcional mesmo, lava lá, tem as louças agora. Então, por exemplo, a criança vai lá, a TO quer trabalhar para essa funcionalidade. Vai lá, pega o liquidificador, tem os ingredientes, vai bater um bolinho, vai pôr assar no forninho, né? Tudo pequeno para eles, né? Da altura deles, onde eles vão conseguir fazer. Eu acredito que isso não tem aqui. Tanto que a primeira vez que eu pus a foto da cozinha, que a gente está organizando, né? Teve 3 profissionais que falaram, eu era o meu sonho, eu queria atender aí. Mas uma coisa que a gente tem lá é ter um profissional de cada área. Né? Eu tenho 2 psicólogas só, que são semelhantes, mas que elas seguem áreas bem diferentes. Mas assim, a gente tem uma físio, e são todas pessoas que eu realmente coloquei lá porque eu acredito. Porque assim, eu abri uma clínica com pessoas que não tinham pacientes nenhum, né? Quem tinha era eu. Mas eu realmente, cada uma que eu coloquei lá dentro comigo é porque eu acredito que quando as pessoas conhecerem o que elas fazem de trabalho, elas realmente fazem a psicologia, a físio realmente faz a fisioterapia. Então, a partir do momento que as pessoas conhecerem ela, vão ter essa visão que eu tive, né, do trabalho delas. Então, esses dias me falaram, tu é doida de pôr, né? Tipo, começou uma clínica, o investimento que vocês tiveram, você vai demorar para ter retorno. Eu falei, tá bom. Eu falei, mas em primeiro lugar eu tô fazendo o que fizeram por mim, né? Então, assim, a Solange, quando ela me ligou, eu lembro que eu vim aqui, né? Eu pensei, meu Deus, eu vou falar o quê, né? Tipo, recém-formada e tal. Aí ela falou para mim que o que ela ouviu eu falando, ela sabe que eu ia dar certo.
A Solange, nossa, a Solange é muito carinhosa, né? Gente. Então eu penso que eu recebi, hoje eu quero fazer com a clínica. Então, realmente, muitas que estão lá são recém... A TO veio do Belém do Pará, né? Você achava quente vindo de São Paulo É tirar uma que ela. tá sofrendo frio. também. Desculpa, achava frio. É uma que tá sofrendo, né? Então, assim, é uma pessoa muito dedicada, muito, né? As meninas brincam que eu sou a louca dos estudos, né? Eu gosto, gente, eu amo estudo, sempre gostei, né? O tal do livro, eu tenho livros no carro, eu leio, eu sei lá quantos livros por ano que eu parei de contar, né? E dentro da minha profissão, eu nunca parei, desde que eu me formei. Eu Então, acho que é uma assim, coisa bem evolutiva essa área que você trabalha, né? É, Uma coisa que está sempre em desenvolvimento. É. Tem que Nossa, estar sempre principalmente- atualizado. Viu? Eu quero lá conhecer essa clínica, porque imagine Convidado. você ter um espaço. Eu acredito que na nossa região, Eu nunca vi. eu também não. Nunca Particularmente vi. não Gosto por não ser interesse, mas assim, eu quero, tipo assim, a gente nunca... Eu não tenho filho, Samuel também não. Quem dirá um dia a gente ter um filho autista, né? Mas a minha curiosidade, essa questão da mini casa, é para desenvolver Isso. alguma habilidade específica, assim, que a Isso. criança se sente retraída, às vezes? Não, é assim, é para desenvolver, isso vai ficar bem dentro, todo mundo pode usar, né? Mas assim, a mini casa, a ideia é para desenvolver a parte funcional. É você aprender, que nem vocês estão tomando um café, você aprender a pegar uma xícara, tem criança que não consegue pegar uma xícara. Mas se eu só ficar colocando a xícara lá na frente para ela e falar, pega, toma um café, né? A gente faz tudo no lúdico, tudo é na brincadeira, né? O nosso lado lá é naturalista, então é tudo por meio da brincadeira. Agora, eu preciso ensinar a criança que existe a xícara, que a xícara fica guardada naquele armário, que para ela tomar, ela vai pegar a xícara, ela vai fazer um café, ela vai pegar a garrafa, ela vai pôr na xícara, ela vai levar, ela vai guardar. Então, é para trabalhar isso. A gente trabalha a independência e a autonomia da criança com essa mini casa, né? Os dois móveis hoje que a gente está fazendo lá, né? O quarto e a cozinha, né? Futuramente eu quero uma lavanderia. Eu falei, precisa aprender a lavar roupa também, né? O banheiro nosso, Incrível. o banheiro a gente já tá, ele tem umas adaptações para o infantil, né? Então, assim, a gente fez um degrau para as crianças conseguirem subir. Então, a gente trabalha a independência lá. O lavar à mão, então é adaptado, tem um degrau também para subir na pia, né? Então, assim, mas a criança precisa... Criança, isso eu não estou dizendo que tem ou não tem autismo, porque a gente tem No geral. todos os públicos. A criança precisa aprender a ser independente, né? Ela precisa conseguir crescer por si só, nessa independência, mas na prática. É essa a intenção da mini cozinha. Que a TO trabalhe funcionalidade ali, autonomia, mas na prática, para não ficar artificial. Sim. Né? A terapia nossa com qualquer paciente é nesse lado naturalista, que quer dizer brincando. A gente está aqui numa conversa, não é algo mecânico, a gente está conversando. Né? Então, assim, eu vou aprender com vocês alguma coisa, vocês aprendem comigo, e a gente está fazendo de modo natural, né? A gente não tá lá com papel, fulana de tal, você fez isso. Aí eu tô, eu respondo. Né? Isso não é natural. Né? Então, assim, a gente está fazendo várias mudanças. Eu faço supervisão com uma clínica lá de... eu posso até agora me enganar, que é lá na Bahia, mas eu nunca lembro a cidade, não vou falar para não me enganar. Né? Uma clínica que é referência lá. Então, assim, do mesmo jeito que ela é referência lá, eu quero que seja aqui. Né? Isso é uma coisa assim que eram umas limitações minhas quando eu abri a clínica. Eu não vou conseguir, né? Mas as pessoas não vão. Né? Eu ia mas, perguntar assim... isso agora. Como assim? Tipo, veio numa cidade pequena, 18 mil habitantes, acredito que tem um público assim. Um público a gente vai, modo de dizer, nosso, né? Mas é pequeno, eu acho, para tal investimento. Então, tipo, pelo que eu vejo, eu vi no seu Instagram, vem pessoas de outras cidades para cá. Se torna referência regional. Foi isso que você acreditou? Olha, em primeiro, não. Não? Né? Eu acredito assim, que se eu vou fazer um trabalho, eu preciso entregar o melhor. Então, nem se fosse para mim atender 5 pacientes daqui, a clínica ia ter o melhor. Porque se não é para mim entregar o melhor, eu não atendo. E é o que eu passo sempre para as meninas que trabalham comigo. Né? Então, assim, eu faria o mesmo investimento para atender 5. Por exemplo. Nossa. Né? E não pensando que não vai vir de outras. Lógico que a gente quer. Né? Tá todo mundo se dedicando. Hoje mesmo, nós temos um curso de relatório, sei lá de onde que é a mulher, né? Pra gente aprender a fazer relatório. A louca do estudo coloca no grupo, e eu tô tendo as louquinhas agora que vão. Porque assim, se você não ficar em constante atualização, não adianta. Então, assim,
eu, particularmente, uma coisa minha, se eu tô certo ou não, eu não sei, mas eu tenho um defeito ou uma qualidade que eu também não sei, eu ajo muito com o humano. Se vocês me pedirem quanto que a clínica já deu de retorno, nada. Ela ainda deu muito gasto e vai dar, porque tem um monte de coisa que eu ainda quero fazer. E não importa. Né? Eu sempre falo, o investimento é meu e do meu marido e do meu sogro lá. Né? Mas assim, todos têm consciências que a gente tem que deixar 100%, mas não é para vender a clínica ser maravilhosa, é para aquele paciente que quando for lá ele recebeu 100%. Ele ter o resultado dele. É isso Porque que assim, eu interessa. acredito que nessa área de autismo, eu não entendo nada, mas eu acredito assim que a primeira impressão para nós, né, a primeira impressão é que fica, imagina uma criança especial. Então imagina, Ela se sentir acolhida. que tipo assim, se ela não gostar da primeira vez, ela não vai, igual quando a gente era criança, não queria ir pra escola a primeira vez, né? Então imagina uma a questão que ela falou da sala branca, né? A criança chega numa sala branca, remete ao quê? Médico. É um negócio que ela quer correr, né? Agora, se é um negócio mais acolitivo, mais... Ontem eu escutei de uma mãe, daí ela olhou assim pra mim, ela falou, Dai, é só você, e caiu na risada, porque essa semana eu tô vestida de coelho na clínica. Então, assim, eu nunca uso jaleco branco clarinhos, meus jalecos são, todas as fotos que vocês olharem que eu tiver de jaleco são todos coloridos. Então, eu tenho o jaleco do Super-Homem, eu tenho o jaleco da... Branca de Neve, que eu fiz agora esses dias. Eu tenho da Frozen, da Patrulha Canina, da Sky, né, que eu nem conhecia, tive que conhecer para fazer o jaleco. E eu tenho da Mamãe Noela também, que eu uso todo fim do ano. Tem que se inovar todo dia. Gente, que incrível. Mas assim, é isso que atrai. Então, essa semana lá na clínica eu coloco as pegadinhas, por exemplo, até a minha sala para meus pacientes. Né? Ontem veio o paciente da TO, ele veio correndo na minha sala. Ele chegou já seguindo as pegadinhas para ver o que tinha. Né? E daí vai até onde o coelhinho deixou o presente. Porque assim, ó, isso atrai a criança. Às vezes eu brinco, a gente dá o suporte pro pai, a gente agora vai ter até umas mudanças ali na clínica, mas quem eu tenho que agradar, quem eu tenho que fazer querer ficar ali comigo é a criança. Mas assim, nem todo mundo, nem sempre a gente consegue com todos. Sim. Eu já tive paciente ano passado, foi o meu primeiro, né? Mas que realmente eu não consegui criar um vínculo com ele. Né? E a gente tem que se desligar isso, porque não vamos conseguir com todos. Sim. Mas assim, o que a gente quer? A recepção nossa, como a gente ainda é integrado, então a gente tem essa parte do autismo, mas a gente tem outros, nós temos 14, se não me engano, agora áreas lá dentro. Mas a gente está estruturando para ficar as duas partes ali, ou a gente aumentar mesmo, né? Mas assim, a criança que entra, às vezes entra chorando. Aí eu já falo para mãe, traz na sala. Quando eles olham, eles descem do colo e já vão. Porque assim, a minha sala, às vezes ela tem uma barraca, ela tem uma prateleira com os brinquedos expostos, porque a gente não escolhe, é a criança que escolhe o brinquedo que ela quer. E eu, profissional, tenho obrigação de aplicar os objetivos que eu tenho com o que ela escolher. Né? Mas a gente tem que partir da vontade dela. Então, é ela que faz a escolha. Então, os brinquedos são expostos. Né? Então, eu tenho um outro armário com um brinquedo, eu tenho adesivo na parede, aí já vê, o meu jaleco nunca é claro, né? Daí tem tapete colorido, a gente troca sempre os brinquedos, né? De acordo com o que a gente também quer trabalhar. A gente deixa exposto, mas todos aqueles que a gente alcança o objetivo. A sala lá da terapia ocupacional que a gente está organizando, então tem essa mini casa, né? Agora a gente fez a sala de integração sensorial também. Essa integração sensorial é o que os médicos mais estão encaminhando as pessoas com autismo, né? Que é uma das maiores dificuldades que eles têm na parte sensorial. Então, assim, crianças que têm dificuldade para sons muito altos, crianças que não estão nem aí com sons. Então, assim, uma coisa muito importante, nenhum autista é igual ao outro. Às vezes fala, autista não gosta de barulho. Não, tem quem gosta, tem quem não liga. O meu primeiro caso de atendimento foi há uns 8, 9 anos atrás, que foi o que me despertou a começar a estudar, porque quando eu vi aquela criança, até agora, fim do mês, os pais não sabem, mas vão ser convidados para estar falando, porque assim, era no Pinhal, há 8, 9 anos, né? Então assim, quando vi, eu pensei, meu Deus, o que está acontecendo com essa criança? Já era novo, né? Numa cidade pequena. Não, e eu realmente não... acho que às vezes já li ou tinha lido alguma coisa, mas assim... Então, assim, ele ficava na sala, ele não gostava de barulho. Então, ele estava sempre com a mão agitada, se jogando, andando, e estava todo mundo perdido. Né? E na época, eu pedi socorro para uma professora da faculdade, ela pode ser autismo. Eu falei, opa, o que será que é isso, né? Vamos estudar. E foi ali que eu comecei. Então, há 8 anos eu comecei a estudar, e todo ano eu faço uma pós,
essa que eu faço em torno de um ano e 8, 2 anos para terminar, né? E assim, esse menino me despertou. E esse menino hoje, né, ele vai participar desse encontro, dessa entrevista que eu quero fazer com os pais. Ele na formatura do ProErd, ele que foi o orador, ele não falava nada, né? Ele não falava, ele tinha comportamentos inadequados, ele tinha essa questão sensorial, que era o auditivo, que era a mesma coisa, o barulho da escola era a mesma coisa de uma bateria de escola de samba na cabeça dele. Nossa Senhora. Né? E ele ele fez na PAI. Ele fazia um atendimento de fono, ele fazia, acho que físio, sei lá, mas o principal para ele ali era o atendimento de fono. E nós fizemos 1 ou 2 por semana, não lembro, e tá ali, eu brinco, a criança que a gente se apega, né, tenho amizade com os pais até hoje, e que eles ficam me mandando as evoluções, né, então ele participando de dança, ele participando de coisas de oratória, ele falando, então assim, a partir dele, foi onde eu pensei, a hora que eu vi os resultados, quando eu ouvi a primeira palavra dele, pra vocês terem ideia, eu tenho um paciente que fala Dai, ele ainda não fala, mas ele fala Dai. O teu nome ele fala. Né? Meu nome fala. A primeira vez que eu ouvi, eu me segurei muito, mas às vezes eu choro. Eu lembro que na faculdade, a gente tem que se manter. Dane-se essa ideia, porque pra mim não serve. Né? Eu me emociono com os pais, eu sou mãe, mesmo quando eu não sou. Porque não tem como a gente querer ser. Não vou chorar porque. Não, eu tô aqui. Não tem como. Eu tô aqui escutando e assim, tipo, a gente se Dá uns comove. arrepios? Achei que era só eu. A gente se comove aqui sentindo, porque escutando, tu imagina vendo. Tu imagina presenciando e fazendo parte dessa evolução. Né? Então... Porque assim, é um ser humano. É um ser humano, tipo assim, a gente nem. Tipo, a gente é perfeito, né? O modo de dizer, né? E a gente se comove nessa parte, que a gente não trabalha nessa área. Imagine quem trabalha nessa área, que é o sonho, e você vê um mínimo resultadozinho. Quem trabalha com amor nessa área. Sim. Né? Porque, assim, o autismo hoje, ele está sendo muito falado. Né? Então, assim, os casos estão aumentando, tem diagnósticos errados também, mas assim, tá aumentando muito, então assim, todo mundo tá falando e vendendo coisas sobre autismo. Aí é onde eu compro bastante briga, assim, tem pessoas que, tem quem me ama e tem quem me odeia também, né, e como eu brinco... É geral. Eu uso muito uma fala que a nossa nutri, a Tainara, fala pra mim, e tá tudo bem, porque vai ser assim com qualquer coisa, mas porque eu sou chata. Eu sou chata, não. Talvez eu seja mais ética, né? Então, assim, eu acho que se você vai... Que nem eu falei antes, se eu vou atender uma pessoa, eu preciso dar o 100% da clínica e de mim para esse atendimento. Então, assim, quando eu escuto alguém... eu atendo pacientes com autismo, mas tu sabe que a pessoa não tem conhecimento, ou que faz essas pós-doidas que com R$500 tu pega um certificado e faz em 2 meses, né? Eu estudo análise do comportamento faz 6 anos. Eu tô na 3ª pós que eu matriculei agora, né? Pós de 2 anos. Uma pós teve prática. Gente, eu me sinto... Quando às vezes eu falei, meu Deus, sabe? Sempre tá tendo dúvida. Então, assim... Não é o autismo não é uma coisa que tu vai ler um livro ou vai falar um pouquinho e você vai saber. Ver tudo. Né? Então, eu faço as pós... Agora eu vou fazer um treinamento semana que vem, que era o meu sonho. E aí a gente volta lá naquela questão que eu tinha de ter medo de enfrentar o financeiro, o gasto alto, né? Esse curso, acho que já faz uns 5 anos que eu tinha vontade de fazer. Mas eu nunca me coloquei. Eu compro um carro popular com esse curso, né? Então, assim... Tá bom pra você? Quando que eu ia poder fazer? Sim. Nunca. Né? E esse ano eu também fiz a mesma pergunta que meu marido fez. Até quando eu vou esperar? Né? Aí, assim, lógico, eu tô conseguindo tirar um pouco do meu dinheiro, mas graças a Deus eu tenho meu pai que me ajuda e tenho meu marido, mas eu falei pra eles, o negócio é o seguinte, eu vou fazer esse curso. Se eu não tiver todo o dinheiro, eu faço um financiamento, um empréstimo, o que não tô nem aí pra juros, falei pra eles, mas desse ano não passa. Né? E meu pai falou, não, se precisar, tipo assim, porque eu ainda tenho medo de fazer investimentos altos. Então, assim, eu faço, mas se eu tiver alguém depois para me dar um suporte melhor, né? Mas, assim, vou fazer. E fiz a matrícula. Eu falei, agora eu vou atrás de um banco para me ajudar, né? Porque, assim, realmente era para tirar ali, era bem pesado. Porque, assim, o dinheiro que eu tinha, que meu marido tinha, tá tudo na clínica, né? A gente zerou ano passado, assim, né? E com muito prazer. Né? Mas agora semana que vem são alguns meses de curso, de segunda a quinta, das 8 às 7 eu vou ficar no curso, né? E realizei esse sonho, vou realizar porque é o melhor curso que tem para atendimento a pessoas com autismo até 6 anos aqui do Brasil.
Nossa. Né? Então, Nível assim, Brasil, galera. ele é alto, né? É o treinamento profissional do Instituto Farol. O Instituto Farol é referência. E assim, não tem no Brasil que eu vejo um curso para a parte do modelo Denver de intervenção precoce, que é esse que eu trabalho. Não tem no Brasil algo, até essa que eu faço supervisão, ela falou, eu falei para ela, que curso me direciona? Quais os cursos eu preciso fazer para mim ser igual a você? Brinquei com ela, né? Ela falou, só tem um. Eu pensava, seja esse, porque eu já tinha gastado dinheiro, né? Se ela falasse pra mim, não foi, eu falei, tô. Ela falando, eu olhando, seja tudo, tem que ser esse, tem que ser esse. Daí ela falou, é o treinamento. Eu, é esse, eu vou fazer. Pronto. Falei, graças a Deus que é esse. Eu já tava pensando em ter que fazer um outro investimento. Né? Dentro desse Denver de intervenção precoce, tem a formação dele também. Muita gente não arrisca pelo valor e pelo trabalho. Eu falo que muita gente não arrisca fazer esse tipo de curso, talvez o curso nem seja pelo valor, mas porque exige. Né? Eu falei pro meu marido, ontem à noite, eu falei pra ele, semana que vem eu preciso de você, que você vai buscar, vai levar, vai fazer tudo com o José, que é meu filho, porque eu vou me dedicar 100%. Né? E ele falou, nossa, todo dia? Eu falei, sim, todo dia. Eu acho que eu vou inventar aqui até na sexta também para me descansar um pouco, né? Mas assim, eu falo que as pessoas não fazem, não é financeiro. Eu acho que financeiro é uma desculpa que a gente arruma. Que a gente dá um jeito para você não se dedicar. Né? De sábado para domingo, eu fui dormir, acho que era umas 3 e pouco, porque eu precisava terminar de organizar o mês que nós vamos fazer agora na clínica. E eu brinco com a minha secretária, desliga o seu telefone, porque eu vou te mandar mensagem de madrugada. Porque assim, enquanto eu tô com meu filho, eu tô com ele. Eu trabalho aqui até tal horário. Quando eu vou para casa, eu não penso em casa, não penso em trabalho. Quando ele dorme, eu preciso voltar. E é pouco tempo. O tempo que eu tô aqui, eu tô atendendo. Eu não tenho tempo para parar e fazer alguma coisa. Meu tempo é de madrugada. Poderia dormir? Poderia, mas nesse momento não é o que eu quero. Nesse momento que eu falo, eu quero entregar o melhor ali da clínica em si. Eu preciso usar minhas noites. Mas aí é o que eu me pergunto. Quem acha que tem que dormir mais ou quem acha que tem que estudar? Né, que tem que fazer ali, aproveitar todas as horas. Eu falo que isso é o diferencial, né? E é isso que eu vejo nas meninas que estão lá comigo, né? Então, a TO mesmo, brinco com ela, tá ficando igual eu, Érica, cuidado. Porque assim, de domingo ela tá, Dai, e não sei o que. Dai, eu fiz, semana ela falou, Dai, eu fiz a matrícula em 3 cursos, era tudo que eu queria, né? Eu falei, você tá parecida, né? Mas eu brinquei com ela, aproveita mesmo. Hoje eu faço menos coisa, fazia mais quando eu tinha filho, mas é porque realmente, assim, o meu filho foi uma bênção para minha vida, não queria engravidar, tinha bastante dificuldade com relação à gestação em si, por trabalhar muito tempo em APAE, eu tinha medo, tinha muito medo. Né? E ele é uma bênção, minha gestação foi uma bênção, porque sempre tá acima do peso também, você vai ser hipertensa, você vai ter diabetes, não sei, nossa senhora, né? Não tive nada. E uma pergunta, curiosidade, assim, de que idade até qual idade você atende ali? Como é que funciona isso? Nós atendemos qualquer idade. Qualquer idade. Né? Esses modelos Denver de intervenção precoce que eu tô fazendo, ele é específico até 5 anos de idade. Dependendo, a gente consegue aplicar até 6 anos, vai da criança. Né? Mas como, assim, a análise do comportamento, que é uma das áreas que a gente atende, é para qualquer idade. Né? Então, assim, a gente não limita. Porque ele não passa o autismo, né? Sempre vai ter. Mas, assim, não tem limitação. Dentro de qualquer áreas da clínica é atendido de... Mas você indica, assim, começar quanto mais cedo? Isso se fala muito, né? Então, assim, o autismo hoje... Esse paciente que me chama de Dai, ele foi identificado com 11 meses de idade. Há um tempo atrás, né? Então, assim, quanto antes, melhor. Isso chama intervenção precoce. O que isso quer dizer? Se eu tenho uma criança de 1 ano que foi identificada, tem o laudo. Eu falo que laudo é um papel para direitos. O que eu preciso dessa criança? É muito importante o laudo, não estou dizendo que não é. Mas o que eu preciso? Saber o que essa criança apresenta. Então, vamos pegar uma criança que não está desenvolvendo a fala, né? Que é o que chega primeiro ali para mim. Se tem autismo ou não, eu, como fonoaudióloga, vou avaliar e vou intervir. O laudo, né, alguns pais falam papel, quando vem para mim, eu só vou saber que ele tem autismo, mas o meu trabalho não modifica. Porque eu sei o que eu preciso fazer. Então, por isso que não precisa de um laudo para começar as terapias. As terapias é o que ajuda a criança a evoluir. As terapias e os pais. Né, eu trabalho com os pais. Então, assim, eu realmente não preciso de um laudo,
né? Para começar, mas é interessante que os pais, ao perceberem qualquer dificuldade que as crianças tenham, mesmo que assim, mas é que o fulano falou com 2 anos, então não tem problema ter 1 ano e meio e não tá falando nada. Com 1 ano ele já pode estar falando papai e mamãe, né? Do jeitinho dele, papá, mamã, já pode estar falando. Com 1 ano e meio já tem palavrinhas aí surgindo. Então assim, eu vou esperar. Antigamente tinha pessoas que esperavam até 4 anos, tinha pediatra que orientava. Não, com 4 anos fala. Chegava a 4 anos e ia na fono. Existe a tal das janelas de oportunidade. O que são essas janelas? Né? Explicado de um modo bem simplista. Você abre as janelas de um tempo. Né? Ali tu consegue colocar informação porque a janela está aberta. Vai chegar uma idade que elas fecham. Então, para você conseguir colocar informação, tu vai ter que bater muitas vezes para quebrar um vidro, por exemplo. E naquele pedacinho que quebrou, vai entrar poucas coisas. Né? E quando a janela está aberta, vai entrar muito mais coisas. Então, essas janelas de oportunidade, eu falo mais pelo lado da fala, é o mais importante. Isso tem que acontecer precocemente. Então, assim, ao observar, até uma orientação que eu sempre falo para os pais, não tenha medo do que o filho vai ter. Né? Mas assim, observar qualquer dificuldade, seja atraso de fala, seja dificuldade para estar mantendo o contato visual, o olhar, seja dificuldade da atenção compartilhada. O que é essa atenção compartilhada? A gente está conversando, está filmando, você não pode falar comigo, mas tu vai me perguntar se eu quero café, tu olha ali o café assim, olha para mim, faz assim. Né? Tipo, eu tô entendendo, tu tá me falando alguma coisa da xícara de café. É olhar pro outro, essa troca. Tem muito dentro do autismo criança que anda na ponta dos pés, mas não são todas. O atraso de fala é uma coisa bem significativa. Né? E dentro desse atraso, a interação também é muito significativa. Se a criança tá brincando comigo, essa criança, quando eu faço uma brincadeira de carrinho, de boneca, ela tá conseguindo interagir comigo, brincar, né? Ou uma criança que às vezes eu vou dar o carrinho e vai ficar lá rodando. Uma criança que tem interesse restrito. Lá, vamos dizer, com 6 meses, mas 1 ano e 6, a criança já está brincando mais. Então, eu consigo ver o que ela vai fazer com os objetos, né? E qual que é o interesse dela com o ser humano e com o objeto. Então, assim, a gente vê autista se interessando muito mais por objeto do que por ser humano. Não é que eles não interessam. Eu falo, é porque nós, seres humanos, não sabemos fazer eles se interessar pela gente. Né? Então, assim, eu preciso ver essa criança. Até ontem eu estava falando com uma mãe. Nós precisamos descobrir o que fazer chamar a atenção dela, que a gente ainda não conseguiu. Mas ela gosta muito de texturas, de tocar. Falei para ela, vamos fazer um monte de coisa agora com tecidos diferentes. Já encomendei frutas com tecido diferente para fazer. Se ela gosta de tocar, eu vou conseguir começar a trabalhar as frutas com ela, nomes de frutas, ou a brincadeira do pelo comer. Que ela gosta. Pelo que Sem ela gosta. forçar alguma coisa. Isso. Aí que entra o naturalista. A gente não força nada. Né? Então, a criança entrou. Nós temos a obrigação, terapeutas, de atrair essa criança. Isso é uma obrigação. E já teve alguma criança, assim, que, tipo, ela é autista e tal, mas ela tem um QI, vamos supor, para matemática mais avançado? Sim. Dentro do transtorno... Isso é uma curiosidade minha, tá? Uma curiosidade sim. que... podem perguntar. Eu brinco que nenhuma pergunta é infundada, né? Seja pra gente esclarecer alguma coisa, ou seja, pra... Assim, dentro do transtorno do espectro do autismo, hoje é classificado em níveis, né? Também eu tenho algumas ressalvas com relação a isso, né? Mas assim, então tem o nível 1, que seria o antigo, a gente falava leve, o nível 2, que seria mais moderado, e o nível 3, que seria mais grave. As pessoas com autismo, a maioria desenvolve hiperfocos, né? Eu tenho um paciente com menos de 4 anos, ele lia. Ele lê perfeitamente. Ele desenvolveu uma tal de hiperlexia. O que é essa hiperlexia? É a facilidade que ele tem para reconhecer letras. Ele fez isso sozinho. Gente. Né? Ninguém estava alfabetizando ele. Então, ele ia chegar aqui, ele ia olhar aqui, ele já identificava que aqui é da tal propaganda, ele já começa a gostar da letra, ele já vai aprender as letras e ele vai ler. E ele leu, ele não tinha 4 anos. Né? Então, ele tem essa habilidade para letras. Né? Esse hiperfoco para letras inicial. Eu tenho um paciente que ele desenvolve hiperfocos. Antes era animais, agora ele está nas letras. Tá aí mais um, ele não fala, ele já se comunica, mas ele não fala porque é muito diferente. Mas tá aí uma criança que pode desenvolver. Eu tenho um tabuleiro, que você encaixa, de madeira, você encaixa a letra. Eu queria um dia ter contado o tempo que ele pegava as letras tudo misturado, ele monta muito mais rápido que eu.
Que eu sei, por exemplo, se eu pegar o W, eu sei mais ou menos o que tá lá embaixo. Eu sei a sequência do alfabeto. Ele monta mais rápido que eu. Muito mais rápido que eu. Porque, assim, dizem, sei lá, tá? Ditados populares. Ditados populares que a criança autista, ela tem algum dom. O que seriam esses dons? Então, assim, a pessoa tem o hiperfoco. Uhum. Então, tem crianças que gostam. Esse menino que eu comentei, né, que foi meu primeiro pacientinho, a prof dele até falou, uma época ela trabalhava só com coisas da televisão. Se você mostrasse o Faustão, na época, ele falava, o Faustão começa a tal hora, termina a tal hora, de quem que esse aqui é o programa tal. Hoje eu não sei, faz uns dias que eu não converso, ele tinha jogos, ele sabia te falar quem eram os jogadores, que horário que tinha os jogos de todos eles, né? Você fala, que dia que vai ser o jogo? Vai ser lá em dezembro, ele te dá a data. Né? Então, assim, ele desenvolve hiperfocos para essa coisa, por uma facilidade que ele tem de memorização, né, ou de fixação por aquilo. A questão ali da matemática, a pessoa pode ter um hiperfoco para números e uma habilidade, sim, porque eu falo, o autista, ele enxerga o que a gente não enxerga. Né? E nós somos bem leigos perto deles. Então, se ele estiver aqui conversando com você, ele vai sair daqui, eu não vou lembrar as canecas que tem ali. Ele pode sair daqui, ele vai falar a quantidade de boné que tem aqui, né? Isso não é todos, nada a gente generaliza. Sim. Mas ele vai falar os bonés que tem aqui, capaz de falar quantas folhas tem ali naquele coisa. Porque a capacidade dele de rapidez, que teria essa pessoa com esse hiperfoco, de contar, por exemplo, ou do visual, de saber, não, tinha um boné preto e laranja, tinha um boné isso. Né? Então, sim. Tem muitos que têm habilidade para música, porque eles desenvolvem isso, né? Esse feeling para essas coisas. Tem para matemática, tem para física. Grandes cientistas são autistas. E então não se torna uma regra. Cada um pode desenvolver esse hiperfoco em alguma área diferente. Sim. Nenhum autista é igual ao outro, por isso que a gente já fala espectro. Uma coisa é amplo, espectro quer dizer muito amplo, né? Nós somos em 3. Tenho certeza que a gente tem coisas em comuns, mas nós não somos iguais, né? É a mesma coisa para o autismo. Eu falo, não sei por que tantas pessoas falam, mas é tão diferente, mas nós somos diferentes, então não muda, ele é um humano, né? Mas assim, isso não quer dizer que todos não vão gostar de barulho. Tem quem goste, tem quem não goste. Domingo eu ouvi uma pessoa falando assim, não, daí um dia eu tava num lugar, aí aquele menino era autista, mas ele veio e me abraçou. Aí eu falei, não pode ser autista. Pode, porque ele pode gostar de abraçar, como pode não gostar de abraçar. Pode já ter contato visual, como pode não ter contato visual. Pode gostar de beijo, como não pode gostar do toque. Né? Então, assim, nenhum é igual ao outro. Eu lembro uma vez uma passagem que eu tive, a gente morava aqui embaixo aqui ainda, e eu não sei dizer, mas ela tinha não sei se posso dizer deficiência, tá? Ela tinha uma deficiência, assim, ela caminhava um pouco diferente e tal, mas o carinho que aquela criança tinha de uma idade de, sei lá, seus 7 anos, era inacreditável, e como ela se comunicava com a gente. E ela era, tipo, eu não vou dizer que ela era autista, afirmar com todas as palavras, mas assim, ela era diferente, sim, né? Era autista, não quero confirmar, mas era autista, tá? Mas o carinho que aquela criança tinha, assim, o desenvolvimento dela conversar, tipo, ela tinha uma... Era super desenvolvida pra idade dela. Isso. E nós temos, né? Esse menino mesmo, vou usar o nome dele porque os pais me permitem, o Luiz, né? Até porque eles... tem alguns vídeos ali que a gente até divulgou. Ele me deixava no chão. Eu nunca soube nem o horário. Começa o Faustão, por exemplo, eu assistia o Faustão, mas eu não prestava atenção. Falei, eram os detalhes dele, né? A questão, eu lembro que ele entrava no atendimento e falava, o jogador, não sei. Meu Deus, gente, eu sou palmeirense, não entendo nem disso. Né? Então, assim, mas o jogador, sabe, né, Dai? Eu pensando, o que ele tá falando, né? Então, assim, eles deixam realmente a gente, por causa dessa habilidade que tem de desenvolver para algumas coisas, eu vejo muitos pacientes meus me deixam assim, pensando, gente, como eu sou lerdo, e tu sabe que isso pode até desenvolver nós mesmos, assim, a gente aprende com eles. Mas e uma questão assim, por exemplo, a pessoa que a criança ou a pessoa que ela hiperfoca em alguma coisa, ela pode afetar negativamente outra área? Por ela tá, por exemplo, uma pessoa que se desenvolve, um autista que se desenvolve bem com números, ele pode ser ruim com
com letras, com o português. E vocês alimentam essa parte, como o Samuel comentou, vocês alimentam essa parte de ele ser bom em matemática, vocês alimentam essa parte mais ainda? Tá, vamos lá. Né? Primeiro por partes. Olha, gente, a minha cabeça já tô com 40. A gente vai aproveitar. Galera, antes dela responder aqui, qualquer coisa, nós reformulamos a pergunta novamente. Deixa ela responder primeiro a minha, que eu acho que foi do Pessoal, deixa o like aí, quem não é inscrito no nosso canal, se inscreve, tá? A gente quer mandar um abraço para nossas patrocinadoras de Arte Cacau Cafeteria, tá? Querem tomar um cafezinho, chega lá na Arte Cacau. Arte Cacau Chocolates também. Você quer comprar um presente lá de chocolate, chega na Arte Cacau. Yo Market Digital precisando fazer lançamentos, né, pessoal? Megacell assistência aí, ó, celular, smartphone, na Megacell. E eu evoluo sempre, nosso amigo Luiz Guilherme, tá lá sempre abrindo caixinha de perguntas para desenvolvimento pessoal e empresarial. E Aiman Laboratório, precisando fazer seu check-up, chega na Aiman Laboratório. Show, galera? Então, senta o dedo no like aí. Estamos hoje com a nossa fonoaudióloga. Isso, olha aí. Um prazer imenso estar aqui. Ó, pessoal, a gente não tá comentando, não tá conversando, porque a gente tá aqui ó, atenciosamente aproveitando o conteúdo. Gerando um conteúdo, nossa, imenso, gratificante pra caramba. Gente que nunca... sem comentários. Muito top. E que, pessoal, quem tiver oportunidade, como é que é o Instagram lá da clínica? agape.clínica. O Instagram. Instagram. Vocês podem, a pessoa quer entrar em contato, pode ser por lá? Pode, e até assim, a gente sempre fala o quanto a gente se deixa à disposição, isso não é a fala minha, quando eu trago minhas falas, das profissionais que atendem comigo, né, do quanto também a gente gosta de fazer um papel de auxiliar. Né? Nem tudo que a gente faz a gente cobra, nem todos os atendimentos que a gente faz a gente cobra também, né? Então, assim, a gente sempre deixa à vontade. Eu, às vezes, ajudo pais que eu não atendo, que não tá tendo nenhum atendimento, e dentro do que eu posso a gente ajuda, né? Porque não tem como a gente fechar o olho para a necessidade do outro, né? Então, assim, quem tiver dúvida, quem, às vezes, eu só precisava de uma conversa para me dizer por onde eu vou, para onde eu vou, né? Pode contá-la com a gente, mandar mensagem lá no Instagram. Show. Né? Que no meu também, que é Fono Dai Souza. Mas a gente, dentro do possível, seja para quem for, seja nosso paciente ou não, realmente a gente tem esse lado que a gente quer fazer, que a gente quer ajudar o próximo, né? Sim. Porque a gente sabe a dor que é você receber... Eu não sei, né? O que é a dor de você receber um diagnóstico de um filho com autismo ou uma outra dificuldade. Mas eu me vejo, me coloco no lugar dos pais. Então, eu escuto essa dor, né? Que às vezes do desespero, do que vai ser do meu filho do futuro. Então, assim, a gente realmente gostaria de ajudar, não só sendo nossos pacientes. Sim. Até já aproveitando, eu quero falar do autismo, nós temos a carteirinha do autismo, que está sendo agora muito usada, assim, então, você vai, às vezes, os pais viajarem, para questão das prioridades, né? O autismo, ele não é uma deficiência, mas ele foi colocado na lei de deficiência para que garantisse os direitos. Também isso não quer dizer que o autista não possa ter uma deficiência intelectual. Pode, né? Mas aí seria uma comorbidade ali associada. Mas essa carteirinha a gente faz também lá na clínica, a secretária faz. É só mandar uma mensagem, agendar, ela pede os documentos, a gente não cobra nada para que todo mundo pudesse ter acesso. A gente não vai conseguir entrar lá no sistema e fazer, mas é muito fácil, né? Mas assim, a gente já fez dos nossos pacientes, como já fizemos de outras pessoas. Sim. Então, quem tem o interesse de fazer a carteirinha, é só manda lá no Insta mesmo, né? A gente só manda os documentos, agenda um dia, vai lá, faz em 2... Tem pacientes nossos que recebeu em 2 dias a carteirinha. E a identificação dessa pessoa, porque assim, o autismo não tem cara. Eu já respondo a pergunta, tá, gente? É muita coisa, né? O autismo não tem cara. E o que os pais passam? Eles têm direito a passar na frente numa fila. Inclusive, eles têm direito a passar na frente do cadeirante, do idoso, e ser atendido primeiro. Porque tem muitas coisas comportamentais que envolvem isso, né? Então, vamos dizer que ele esteja atrás de 2 pessoas. Essa criança pode desencadear um comportamento inadequado que vai dar muito trabalho para a mãe, né? Ali de manejar, que a gente fala, né? E a mãe... E o que é a dificuldade dos pais em estarem com os filhos nos outros lugares? O preconceito. Né? Então, a mãe poderia ficar tranquila ali com ele tendo uma crise. Mas ela sabe
que vai falar, nossa, não cuida da tua criança? Deixa fazer o que quer, né? Até porque, assim, não sabe que tem autismo. E mesmo que tenha carteirinha, muitas vão continuar julgando, porque, infelizmente, a gente tem isso. Só um exemplo que eu passei essa semana, meu filho, nós fomos ali numa loja, e meu filho deu um escândalo na loja, tá na fase das birras, né? Que ele gosta muito de trator, e tinha aqueles grandão, e ele sentou, e para tirar, né? Daí... eu sou um pouco firme e falei, não, e já fui tirando e deixei ele chorar e fui andando. E daí, na hora que eu saí da loja, tinha uma senhora parada na frente, ela, oi, o seu filho tem autismo? Porque, gente, tudo agora é autismo. Aí eu olhei pra ela, eu sou muito sincera, eu falo muita verdade, meu marido às vezes briga comigo, mas eu não consigo ser falsa, né? Se eu for, eu acho que a pessoa percebe na minha cara na hora. Aí eu falei pra ela, não. O meu filho tem 2 anos e 9 meses e ele queria um trator de R$1.000 e eu só falei não pra ele. E virei as costas e saí. Foi só um não. Meu, curiosa. Porque assim, ó, não é tudo que é autismo. Então as pessoas acham que ou é autismo ou é falta de limite. Eu pus limite no meu filho ali, porque eu falei não e é não. Poderia comprar? Poderia comprar pra ele. Não é a hora ainda dele ter com menos de 3 anos. Imagina. E não é quando ele quer, é quando eu quiser dar pra ele. E em datas. Dou presente pro meu filho em datas, né? Pra ele aprender isso. Então, assim, eu falei só, não, mas ele vai fazer birra? Então, eu fui firme, eu não fui permissiva. E as pessoas, se tivessem mais gente lá, estariam julgando que eu não dou limite, que eu permito tudo, e pelo contrário. Mas qual que é a dificuldade do mundo hoje, gente? Se colocar no lugar do outro. Né, de pensar, nossa, mas o que está acontecendo? Será que teria alguma forma que eu possa ajudar? Eu sempre falo, quando a gente vê uma criança com uma crise ou uma mãe que não está ali, às vezes eles vão sentar no chão, não vão querer sair do lugar e essa mãe começa a ficar com vergonha, né? Porque pelo julgamento, pelo E como preconceito. E agora, assim, já que gerou uma dúvida, assim, como é que funciona? Porque, assim, você tem um filho autista, tá ok, né? Hoje você vai trabalhar a criança autista, tá? E os pais? Como que como que vocês trabalham com os pais? Ou como que desenvolvem os pais nessa área? Tá. De estar num ambiente, sair com um lugar diferente. Como que acontece isso? Os pais que nós atendemos, a gente já fez algumas mudanças, nós estamos aprimorando mesmo o trabalho ali na clínica. Os pais que nós atendemos hoje, eles fazem parte do atendimento, eles entram junto, né? Então, ali durante o atendimento, a gente vai orientando. Conforme as coisas vão acontecendo, a gente vai orientando. E nós temos um grupo no Face oculto, e a gente filma também, todos os atendimentos são filmados. A gente joga nesse grupo e a gente põe algumas orientações ali embaixo. Mas assim, agora uma das coisas que a gente vai ter na clínica, né, até dentro desse mês que a gente está fazendo de conscientização, é o treinamento parental. O que é esse treinamento parental? É a gente preparar esses pais para saberem como agir em certas situações. Né? O treinamento é para todos os pais dos nossos pacientes, gratuito, mas a gente sabe que não tem aqui. A gente sabe a necessidade que tem, então a gente vai abrir algumas vagas com valor super acessível de R$20. Nossa né, senhora, gente. Realmente é só pra gente, esses R$20 para ajudar num lanche que a gente vai fazer, às vezes trazer uma outra pessoa para falar, né? Então, assim, abrir para outros pais que também possam estar sendo, eu não falo treinados, estar sendo aperfeiçoados. Porque eu sempre falo para as minhas mães, né? Vocês vão ser sempre mães. E no momento que às vezes a gente fala, agora nesse momento tu não pode dar colo. Né? Por exemplo, o meu filho teve a birra aquele dia, eu não vou dar colo. Porque eu vou estar estimulando aquilo que ele está fazendo. Mas eu sou mãe. E às vezes eu dou. E tá tudo bem, porque eu sou mãe. Eu tenho sentimento de mãe, não sou fono. Né? E aí às vezes as mães dizem, você pediu isso, eu não consegui. Eu olho pra ela e falei, tá tudo bem, mãe, vamos tentar de novo, você é mãe. A mãe sempre vai agir com sentimento. Mãe é mãe, né? Então a gente não vai conseguir tornar os pais treinadores. Eu não acredito nisso. Eu sou treinador. Né? Eu sou profissional. E a mãe vai ser mãe e vai tentar o máximo possível. Então, dentro desse treinamento parental, é esse o objetivo. Vamos voltar lá às perguntas que ficou sem responder. Vamos voltar à dúvida Vamos repetir, né? Tá, caso alguém entrou pode agora. Repetir. Quando o autista ele desenvolve o hiperfoco em alguma área, ele pode ter afetado outra área? Ele pode ter um ponto negativo em outra área? Isso. Então, assim, ó, vamos pegar exemplo. A pessoa tem um hiperfoco por animais. O hiperfoco, ele em si não é um problema.
Só que a gente vai trabalhar para que isso seja moldável, mas ele não é um problema. Mas vamos dizer que eu tenho uma criança que tem um hiperfoco em animais. Por exemplo, ele sabe todos os nomes de animais, quantas patas, se tem patas, se não tem, cor, de onde vem e tal. Ele pode só pensar nisso. Então, muitas vezes ele tá lá na escola e pensando nos animais. Ele tá lá na escola, às vezes, com um bichinho. O cérebro dele não vai ajudar ele a conduzir outros ensinamentos. A gente tem que ficar alerta, porque a gente precisa trabalhar, estimular essas outras questões. Então, assim, pode prejudicar? Pode prejudicar. Mas não que assim, porque eu tenho hiperfoco em matemática, eu vou ser ruim de português. Não, eu vou ser ótimo de matemática e desenvolver português. Não vejo que esse hiperfoco prejudique na forma de, por exemplo, desenvolver uma área do cérebro. E como eu estou desenvolvendo tão bem, por exemplo, o lado direito, eu não vou desenvolver o lado esquerdo. Não vejo dessa forma, né? Eu vejo o fato assim, se eu estou desenvolvendo um hiperfoco e isso está sendo um problema para o desenvolvimento dessa pessoa, né? Eu preciso trabalhar para para mudar esse hiperfoco, para fazer a pessoa assim se abrir a outras formas ali, né? Mas assim, nós temos crianças tem criança que eu atendo há 2 anos e meio, mais ou menos. Esse tem o hiperfoco há 2 anos e meio em bichos. O que eu tô fazendo? Usando os bichos. Então, ele tá agora com as letras, esse tá com as letras. Então, letra começa cada bicho. Então, eu tô usando os bichos, as letras e a fala. Para mostrar que a letra V, né? Eu trabalho com um jeito de trabalhar que a gente ensina com um movimento aqui da mão também, né? Tipo um A, você ensina e mostra para a criança para facilitar, né? Até por questões motoras que envolvem. Então, assim, não acredito que prejudica, né? Que por causa disso, é porque ele desenvolveu aquele lado da matemática e não vai desenvolver o do português. O que prejudica é o foco, o hiperfoco. Eu vou pensar tanto naquilo. Vamos dizer que vocês queiram comer um chocolate agora, né? Então ficaram lá a quaresma inteira sem chocolate e querem comer um. Vocês vão estar conversando comigo e pensando no chocolate. E o chocolate tá ali, eles vão pensando, a hora que ela foi embora, eu vou comer o chocolate. Vocês não vão conseguir prestar atenção na nossa conversa. Diminui a atenção em outras áreas. É o que pode acontecer, mas não deixar de desenvolver. Então, assim, ele prejudica nessa questão. Eu vou prestar tanta atenção naquilo, eu vou querer tanto saber daquilo, que eu vou não desenvolver alguma coisa. Aí que tá a questão das terapias, da escola, para auxiliar que desenvolva, assim, todas as áreas. E que não entenda o hiperfoco se é algo que está prejudicando, que não entenda ele como um problema. Entenda ele como um meio de eu entrar nessa situação e poder estimular o que eu quero dentro do hiperfoco dele. Bacana, show de bola. Qual que era a sua, tu lembra? Eu nem. Respondeu junto. Eu tô perdido. E assim, pode ser que tu tenha mencionado já durante a entrevista, mas qual que são os principais pontos que os pais podem identificar numa criança? Que ele pode... Que ele remeta ao autismo. Se fazendo análise, né? Em primeiro lugar, eu quero comentar que eu não falei ainda que autismo não é doença. Eu bato muito nessa tecla, né? Quando a gente se refere a autismo, a gente se refere a sinais. Tem quem ainda usa sintomas, médico. Eu não gosto, né? Porque assim, se a gripe é uma doença, você toma remédio, passa, né? O autismo pode fazer o que for que não passa. Doenças se curam, exceto uma ou outra ali que a gente tem dificuldade ali, mas a ciência não descobriu uma cura também, pode ser que futuramente, mas assim, doença toma medicamento, ameniza ou passa, né? E assim, o autismo, então, ele é um transtorno do neurodesenvolvimento, ele não é a doença, né? Existem alguns sinais, então eu gosto de usar a palavra sinais quer dizer, opa, eu tô alerta naquilo, que uma criança começa a desenvolver, né, que pode auxiliar os pais a ficarem alerta. Quais são esses? A dificuldade de contato visual, às vezes uma mãe que está amamentando a criança não tem... Porque a hora que você está amamentando, você tem aquela troca com a criança.
A criança não tem. Crianças que dormem demais, crianças que choram demais. Então, fica às vezes 4 horas chorando, por exemplo. Tem relatos de mães e eu não sabia o que era. Aí não era dor, não era cólica, não era isso, não era aquilo, né? Crianças que começam esse processo de interação, seja com o pai, seja com a Tato que tá ali, mas não tem. Ela vai preferir às vezes ficar mais no cantinho dela, brincar mais com objetos e não ter esse eu-outro, não essa interação com o outro. Você vê crianças que têm dificuldade de imitar. Então, imagina ela com 1 ano e 6, acredito que a criança já tá batendo palma, né? Tu pode fazer, ela não vai fazer. Até porque ela tem mais atenção a um objeto do que ao ser humano, por causa dessa dificuldade de interação social. Crianças com atraso de fala. Ainda, a maior procura que eu vejo para saber se tem ou não é atraso de fala. Né? Só que aí a gente pega uma questão, tem 1 ano, não falou papai e mamãe? Ah, não, mas é 1 ano. Aí vai lá 1 ano e 6 meses. Aí entra na internet, tem que falar tantas palavras. E nós temos a ecolalia no autismo. O que é a ecolalia? Eu repito. Né? Então, é um eco do que você está falando. Então, uma criança com 1 ano e 6 meses repete 50 palavras, mas ela não chega. Por exemplo, ela fala boa tarde, bom dia, mamãe, papai, mas nos momentos inadequados. Então, ela não está tendo uma comunicação, uma interação. Então, eu preciso ver se essa criança não é quantidade de palavras. Eu preciso ver se essas palavras são funcionais. Que são em alguns momentos certos. Isso, e não só ecolálicos. Tem criança que assiste desenho, dali 2, 3 dias, está na missa, vai repetir falas do desenho. Né? Então, assim, ele está usando isso para realmente dar bom dia, boa tarde ou algo assim. Então, são alertas. Eu vejo esses os principais alertas. Como está a interação social dessa criança, como está a comunicação social dessa criança, eu estou me comunicando com o outro, eu estou olhando para o outro, eu estou tendo aquela atenção compartilhada, que é outra coisa. A criança já faz, a hora que ela começa a fazer arte, ela já começa a dar uma olhadinha para a mãe, uma olhadinha para o portão para querer fugir, uma olhadinha para a mãe, uma olhadinha para o portão, né? Então, assim, tem que ter toda essa ideia social, interação. Então, tem que ter. Esses são os primeiros sinais. E eu já faço um alerta. Os pais que... Como a criança tem 1 ano, 1 ano e pouquinho, que não observam o surgimento das primeiras palavras e que não observa essa comunicação da criança social e de interação, procura ajuda. Aí a gente volta nas janelas da oportunidade, na intervenção precoce, o quanto essa criança que está sendo atendida precocemente vai se desenvolver. Muito mais. Vai parar de ter autismo? Não. Mas provavelmente, com toda a intervenção adequada, ela vai ter sinais muito mais leves. E ela vai conseguir ter uma vida social, autônoma, muito melhor e mais rápido. Porque ela começou cedo. Né? E só também fazendo um outro adendo na questão de terapias, eu sempre falo assim, a criança não precisa... A criança com autismo precisa de um físio. Ela não precisa de um físio. Ela precisa de um físio especialista no atendimento com autismo. É muito diferente. Precisa de um psicólogo especialista no atendimento do autismo. Fono especialista no atendimento do autismo. Se o profissional não tiver especializações, cursos, dedicação na área, o trabalho não flui. Né? Então, assim, é um trabalho totalmente diferente do que eu faço como fono. Né? Então, como fono lá dos outros pacientes, ou como eu fazia na PAI, por exemplo, com as crianças que tem, é muito diferente. E o conhecimento que a gente tem que ter sobre comportamento para conseguir trabalhar com aquela criança, conseguir fazer ela ficar ali na sala, conseguir manejar, por exemplo, né? Crianças que começam a bater a cabeça na parede porque quer um brinquedo e você vai falar não, né? Tem pessoas que entram em desespero, né? E liga para a mãe e fala, né? O que aconteceu? O que vocês fizeram aí? E o problema é lá. Mas, geralmente o problema é no ambiente que a criança está causando, né? Então, assim, os pais eles devem procurar e eles têm o direito a questionar, né? Qual que é a tua experiência para atender o meu filho? Né? Então, você tem experiência nisso aí. Isso, você tem experiência? Tem uma amiga fono minha, ela fala, eu encaminho os meus pacientes de autismo para você, porque não adianta, eu não vou me dedicar, ela gosta de uma outra área, eu falo, então eu não vou atender. É muito legal pessoas que têm esse conhecimento, mas muitos pegam às vezes, né? Não, mas vamos tentar, né? E não é que não vai ter resultado, vai ter resultado, mas a pessoa realmente precisa se dedicar. Né? Imagina, é uma criança, nossa, eu particularmente estou aqui e fico abismado que tem que dar uma atenção muito maior para uma criança normal, um exemplo, né?
Quem dirá uma criança com autismo? E sobre a questão dos níveis que você falou, assim, qual que seria... Que hoje classificam por níveis, né? Você mencionou. Qual que seria o nível mais avançado, o grau mais alto, assim? O grau mais grave, Isso. né? É o 3. Então, assim, dentro do DSM-5, que é o Manual de Diagnóstico dos transtornos e tal, que é a que a maioria dos médicos seguem, o CID, o DSM-5, mas dentro do DSM-5, ele que classificou nessa questão de nível. Então, nível 1 de suporte quer dizer o quê? Quer dizer que essa pessoa precisa de um pouco de suporte. Essa pessoa fala, mas às vezes ela precisa de um apoio, por exemplo, ela não gosta de um som muito alto, ela precisa de um apoio ali, ou ela precisa que o pai acompanhe alguma coisa, né? Então, assim, vamos usar o leve, moderado e grave, mas não é falado assim, mas é que ela precisa de coisas leves para manter a vida dela, né? Tem lá uma alteração leve na fala, alguma coisa assim. Nível moderado, geralmente as crianças não falam, mas tem algumas, né, que falam, mas assim, ela precisa de um pouquinho mais de suporte. Se a gente imaginar assim, em escada, o nível, o leve tá aqui, o moderado aqui, então ela já vai ter que ter um apoio para desenvolver essa fala, essa comunicação. O comportamento dela já são comportamentos mais inadequados, um pouco mais difíceis de ser trabalhados. E o nível 3 de suporte seria o que antigamente era chamado de grave, né? Então a pessoa, eu falo muito criança porque é o meu público, né? Assim, a pessoa não fala, né? Ela não vai falar, ela tem associado esses comportamentos inadequados, os interesses restritos, mas principalmente o comportamento a gente vê assim mais grave. Então, são crianças que eu pegar o exemplo da criança que bate a cabeça, que bate no outro, que auto se agride, né? Então, são crianças que têm mais esse tipo de comportamento e outros comportamentos. Então, realmente, o nível, assim, o nível 3, como fala, nível 3 de suporte, quer dizer mais suporte, né? Então, o nível 1, vamos dizer que é suporte, nível 2, 2, nível 3 é o que precisa de mais suporte, que antes era considerado autismo grave. Entendi. E por ser uma questão assim, tipo um negócio novo, você falou que o primeiro paciente que você atendeu há mais ou menos 8 anos atrás. O que isso interfere, por exemplo, em pessoas que não foram tratadas quando tinha essa janela lá atrás, que nem você falou, por exemplo, pessoas que já estão com seus 20, seus 30, seus 40 anos e são pessoas que têm o autismo. Hoje, até se fala muito na questão dos adultos com autismo e que não foram diagnosticados quando criança, né? Então, acho que se muita gente começar a analisar algumas coisas, lógico, por exemplo, eu sou uma pessoa tímida, não parece, mas eu sou. Quando eu falo do meu trabalho, eu não sou. Mas assim, eu sou bem difícil de fazer amizade, porque eu sou tímida, eu não tenho assunto. E eu tenho dificuldade de olhar nos olhos quando eu tô num grupo de pessoas que eu não conheço, social, vamos dizer assim, né? Mas isso não quer dizer que eu tenho autismo, né? Então tem que ter várias coisas. Mas hoje, assim, a gente tem que cuidar, mas assim, essa dificuldade, por exemplo, de olhar, a dificuldade de atenção compartilhada, todo mundo pode ter alguma coisa, né? A gente fala do transtorno do toque. Eu tô com a minha perna aqui o tempo todo mexendo, a minha perna fica 24 horas mexendo, né? Então, é um jeito sensorial que eu tenho de me manter calma. Então, a questão ali que tu me perguntou, o que acontece? Eu esqueci a pergunta. Por exemplo, deixa eu reformular. Por exemplo, assim, você mencionou que o autismo ele é uma coisa que está sendo tratada há pouco tempo. Lembrei. O que acontece na vida, no dia a dia de uma pessoa que está lá com seus 40 e que tem o autismo e que não foi tratado nas janelas de oportunidade que você mencionou corretas? Isso. A pessoa que não teve uma intervenção precoce adequada, lógico que ela às vezes vai colher dificuldades para o resto da vida, né? Uma pessoa, esse menino que eu comentei, ele não teve uma intervenção adequada. Porque ele fazia 1 dia ou 2 de fono, meia hora de atendimento, mas ele conseguiu desenvolver. Existem pessoas que vão passar sem o diagnóstico e ela vai conseguindo desenvolver aquelas dificuldades que ela tem. Por isso que nós temos muitos adultos hoje sendo diagnosticados, porque assim, tinha dificuldade no contato visual, mas o mundo fez com que ele conseguisse se obrigar
né? Ah, ele tinha alguns comportamentos. Foi tratado com um psicólogo como comportamento, né? Ah, uma criança difícil, sei lá. Então, assim, a gente fala isso que eles mascararam. Principalmente em mulher é mais difícil de diagnosticar. Mas, com certeza, se essa pessoa não teve uma intervenção precoce adequada, ela pode ter se desenvolvido bem, pode até conseguido. Mas, se ela tivesse tido uma intervenção precoce adequada, ela se desenvolveria melhor. Né? Só que a gente pega, então, pessoas, por exemplo, o custo de um atendimento particular é altíssimo. A gente tenta aqui na clínica manter um valor mais baixo, mas mesmo assim fica alto, é caro. Né? Quando o médico encaminha para todos os atendimentos, é muito difícil a gente ter uma família que vai conseguir pagar. Então, nem todo mundo recebe o tratamento adequado. Por isso é importante o que a gente vai fazer agora na clínica, treinar os pais. Eles vão conseguir levar para casa o que precisa ser feito para os filhos. E isso diminui aquela falta que vai ter dos profissionais em terapia. Então, com certeza, essa pessoa pode se desenvolver, como a gente tem pessoas que vai se desenvolver, como a gente tem pessoas que nunca vai achar que eu vou lá me procurar porque foi autismo isso, mas não tão bem quanto quem tem intervenção precoce. Entendi. E por que você mencionou agora que mulher é mais difícil de identificar? Antigamente, tanto que a cor azul, né, que fala muito no mundo azul, dia azul, né, antigamente é porque o número de meninos era muito mais alto do que o número de meninas. O que acontece? Talvez hoje, se realmente fosse feita uma pesquisa, a gente descobrir que não é muito diferente, né? Eu tenho mais meninas pacientes do que meninos. Então, assim, a mulher, ela camufla melhor. Então, as minhas pacientes meninas, elas são calminhas. Porque o que vai chamar atenção? Comportamento. Assim, são meninas tranquilas, tanto que eu escuto, mas ela é tão calma, né? Por que ela tem autismo? Porque o autismo também não é só comportamento. Mas assim, então a mulher é mais tranquila, a mulher demora mais para demonstrar alguns sinais, né? Então pode ser, mas não generalizando também. Então ela consegue, ao poder de nós mulheres, né? A gente consegue camuflar mais o autismo do que o homem. Então o homem, e tem questões genéticas também, né? Então hoje a gente já sabe que a causa do autismo é genética, né? Então assim, nesse momento ainda não tem como eu prevenir. Eu posso pensar, por exemplo, se eu tenho dois filhos que têm autismo, eu vou ter um terceiro, um risco é muito grande. Né? Se tem um pai com autismo, o risco é um pouco maior, porque vai a carga genética. Tem mais de 1000 genes responsáveis pela causa do autismo. Só que assim, e tem outras coisas que também tem um impacto maior para causar o autismo. Por exemplo, a pessoa já tem lá uma carga genética. Talvez ela não vai desenvolver, mas ela nasceu prematura. Isso ajuda com que ela desenvolva esses genes, né? Antigamente falava muito da mãe geladeira. Meu Deus, eu ainda escuto isso, né? A pessoa tem autismo porque a mãe não deu atenção para a criança, desenvolveu o autismo. Ou hoje também tem muita coisa que fala do autismo virtual. Não sei se vocês já ouviram falar. Por causa da pandemia, a causa das telas também não tem. Tem atraso por causa do virtual, né? Ter deixado a criança tanto em televisão, em celular, que é uma situação que é bem complicada. A gente não poderia deixar, ou o mínimo possível. Então, a mulher, ela realmente mascara mais, porque não que os sinais são mais leves, né? O que ela apresenta é um pouco mais leve, mas porque realmente ele vem às vezes mais tardiamente. Algumas a gente consegue antes, porque daí demonstra mais, mas elas realmente conseguem. Mas ainda nas pesquisas o número de autista é maior para meninos. E sobre a cor que eu comentei lá no azul, ainda se usa muito o azul. Eu tenho bastante páginas que eu sigo de autistas, porque eu escuto os profissionais, mas eu gosto de escutar eles, porque é eles que sabem da causa, né? Eles que vão falar o que eles gostam ou não. Até tem um que eu sigo, ele falando, né? Chega de usar azul. Ele falou, porque tá tendo muitas meninas também. Então não é uma coisa assim que hoje em dia é realmente só do menino. Né? Então, hoje em dia tem muitas meninas, só que no Brasil não tem pesquisa pra gente saber qual é a quantidade que tem. Não é uma área que não tem um dado. Esses dados são tudo de fora. Né? Eu vi aqui no Instagram, Daya, que tem musicoterapeuta. E fala um pouquinho mais do pessoal que trabalha lá com vocês, quem que é cada um lá que trabalha, em qual área? Tá, quem que é as meninas que tá por lá?
Vamos ver se eu lembro todos. É essa galera que tá aqui no Instagram? Mas já tem mais algumas. Tem mais Eu umas, não hein? consegui Meu ainda fazer as postagens. Então, assim, nós temos trabalho específico para a área do autismo. Nós temos o fonoaudióloga, que já aviso não tem vaga, né? Nós temos a terapeuta ocupacional, nós temos a fisioterapeuta, que agora está se especializando. Uma coisa assim que a gente é muito difícil de achar, que é fisioterapeuta para atender pessoas com autismo, né? E a nossa fisio agora também está se dedicando um pouco a essa área, né? Começou. Nós temos daí a psicóloga e nós temos a musicoterapia. Esses atendem qualquer paciente, mas são pacientes que estão se especializando. Então, essa é uma parte da clínica que eu brinco que é específico para o atendimento com autismo. Nós temos também agora a Tiffany, que vai vir de Beltrão, ela é biomédica, estética, ela trabalha com injetáveis, né? Tem uns resultados bem legais, inclusive eu acho que você é a primeira paciente dela. Nós temos a nutricionista Tainara, que também é de Beltrão, que faz um trabalho sensacional. Tipo, a consulta dela é 2 horas. Né? Eu até esses dias fiz uns depoimentos, assim, porque eu sou paciente dela. Estou me mantendo, mesmo engordando, eu tô lá para ouvir ela falar, né? Porque, assim, ela realmente, eu falo que ela enxerga muito além da comida em si, né? Porque eu falo que se fosse só controlar a comida, seria fácil, a gente cortaria, mas por que eu não consigo controlar, né? Que eu falo por mim agora. Nós temos a parte de massoterapia também, nós temos a parte de estética, né? A Denise... nós temos psicopedagogia, né, uma psicopedagoga que atende, que agora também está fazendo uma pós em psicopedagogia na área da análise do comportamento. E, meu Deus, nós temos consultora em amamentação, né, ela também trabalha com auriculoterapia. Me perdoem quem... nós temos yoga. Nossa, mas é uma clínica... Não, eu vou até entrar no grupo para mim não esquecer de ninguém. E outra, eu vi que vocês têm, tem quiropraxia. Temos o Jefferson, ele vem de Pato Branco, né? Atender, ele vem uma vez por mês, né? Acho que daqui 2 semanas que é a data que ele vai vir. Nós trouxemos também... Gente, eu acho que eu sou paciente de quase todos, né? Também sou paciente dele, né? Nós temos, então... o que eu comentei, a musicoterapia, que é uma área nova, né? Mas que nem a Shelly, nossa musicoterapeuta, ela já tá quase ficando sem horário. E dentro do autismo é uma procura muito grande. A musicoterapia, ela trabalha desde do novinho até o idoso, né? Trabalha a parte cognitiva do idoso, aquele idoso que, sabe, tem uma predisposição ao Alzheimer, ou aquele que quer manter a mente ali melhor. E nada melhor que a música, né? Eu adoro o dia que ela tá, porque assim, eu fico escutando as músicas dela, parece que o atendimento da gente fica até assim mais leve. É que música é música, entre aspas, né? E no autismo, a musicoterapia também auxilia o desenvolvimento de fala. Eu e ela, a gente atende alguns pacientes em comum, né? Então, eu trabalho com o desenvolvimento dentro da fonoaudiologia e ela trabalha dentro da musicoterapia também, o auxílio ao desenvolvimento da fala. E por que não é tão, vou dizer assim, não vou dizer divulgada, mas por que é tão vista com tanto... Não é tão vista com frequência essa... São áreas novas, né? Novas, eu digo assim, são áreas que existem há muito tempo, né? Mas que agora que os profissionais, a gente está tendo profissionais nessa área, né? Então, assim, eu falo que se todo mundo soubesse da importância que tem a musicoterapia, a Shelly teria que mudar para Ampere. Né? Assim, desenvolve muita coisa. Eu, por exemplo, quero pôr o meu filho. Meu filho hoje, graças a Deus, não tem nenhuma dificuldade, a não ser que ele fala demais, mas isso não é uma dificuldade, né? Mas assim, porque eu quero desenvolver, eu quero estimular ele, né? E a questão do ritmo, você estimula uma criança a ler, né? Ela vai precisar disso. Você estimula uma criança na conversa também. Então, o ritmo, ele faz parte de muitas coisas. E a questão da música, estimula atenção, memória, concentração. Então, não necessariamente eu preciso ter uma pessoa com dificuldade para procurar musicoterapia. E essa questão de musicoterapia. Eu li uma matéria sobre Mozart, alguma coisa assim, que influencia no desenvolvimento das crianças. Realmente? Realmente. Música clássica? Isso. Eu coloco música clássica em alguns atendimentos que eu tenho com pacientes com autismo que têm problemas comportamentais. Né? Eu estou fazendo algumas associações com música para ver a diferença que dá nos atendimentos. Né? Isso é um teste que eu estou fazendo, mas é música clássica até porque eu gosto muito. Tem escolas que utilizam a música
né? Então, a música clássica para acalmar as crianças dentro da escola. Isso é comprovado que funciona. Eu li algum artigo sobre isso. Isso é bem comprovado que funciona. E a yoga também, no caso que a gente tem, meu Deus, nesse mundo que a gente vive hoje, né, que a gente não tira um tempinho, é muito bom. É um momento que eu falo assim, para você se resgatar, para você ter aquele tempo para você. Né? Nós fizemos um sorteio esse dia de uma aula de yoga, a mulher falou para mim, né, que ela foi com dores, né, já não tinha mais dores, né, já fiz algumas aulas, hoje meu tempo não consigo conciliar, mas realmente é uma coisa assim que não tem, que as pessoas também não têm procura por não ter tanto conhecimento do quanto aquilo é bom pro físico e pro emocional. O bom da yoga é que é 2 áreas que atende. Olha, que eu falei que eu ia esquecer. Nós temos também a Kerly agora, terapeuta holística na clínica. Falei da Nutri. Nós temos as 2 psicólogas, a Cleide e a Elisana, né? E acho que eu falei. Mas uma coisa bem interessante que agora, assim, que a gente vai trazer ali na clínica é a parte de fisioterapia, voltada para o autismo, né? Eu não consigo pensar aqui, assim, nas cidades da região, algum fisioterapeuta que está se dedicando à área do autismo. E é um interesse nosso da clínica e da nossa fisioterapeuta também, né? Então vai ser aí um diferencial que a gente vai ter além do treinamento parental e dos grupos de estudo também que a gente vai fazer. Nós já fazemos, a gente sempre tem encontros, mas nós vamos fazer e vai abrir agora, né? Quem quiser ir participar, é profissional da educação e da saúde, tá livre para ir. Lógico que a gente vai ter uma limitação também por causa do espaço, né? Mas apesar de ser grande. Cabe um tantinho de gente, mas assim, né? Não, mas assim, é um meio que a gente tem, porque a gente sempre está estudando. Nós sempre paramos para estudar. Então é um meio que a gente falou, vamos abrir para mais gente que quiser vir, né? Então, sem custo, né? Quem quiser para participar com o nosso grupo que a gente já tem. E o espaço no dia a dia, assim, vocês permitem receber visitas? Então, dentro do trabalho naturalista, a gente permite receber visita. Essa visita entra na sala durante um atendimento para conhecer, pode conhecer a criança. Porque assim, ó, vocês imaginam, uma pessoa está sendo atendida, se fosse uma sala, ela e a terapeuta. A mãe vai sair dali, não vai estar só ela e a mãe em todos os ambientes. Não vai ser tranquilo. Então, a gente tem essa é uma das mudanças que nós fizemos. Nós estamos atendendo, né? Recebemos visita e tal. Eu quero conhecer a sala. Se a mãe que está lá dentro permite que veja um pouquinho de um atendimento, você entra. Porque eu preciso que essa criança aprenda também a receber uma outra pessoa. É isso natural. O ambiente natural é tentar trazer para o atendimento o que ela vai ter em qualquer lugar que ela for. E isso aconteceu de vocês já pedir para alguém vir pessoa de fora, não de vocês que a criança já viu entrar em tal momento e tal? A gente a gente deixa tudo livre, tudo natural. Nós não propomos isso. Mas eu tive agora, fim do ano passado, 2 alunas do SESI que quiseram ir participar dos atendimentos de fono e TO. Nós pedimos autorização, uma ficou a tarde inteira durante o atendimento, eu já coloquei ela também, porque quem entra vai participar, né? Então, assim, mas essa mudança que a gente está fazendo agora nessa questão de ser livre as entradas e saídas, é as coisas que a gente está fazendo agora, né? Então, assim, os pais, alguns entravam nas terapias, outros preferiam assistir. Hoje é permitido qualquer pai e mãe entrar na terapia. Se quiser os 2 entrar, pode entrar, né? Porque ali a gente consegue estar orientando. E até esses dias, uma entrou na minha sala só para pegar um brinquedo. Eu estava atendendo, ela bateu na porta, entrou e falou, posso pegar tal coisa? Posso pegar tal coisa? E eu continuei brincando com a criança, ela continuou prestando atenção e não deu tanta importância. Como vai ter algumas crianças que ela vai entrar, a criança vai ter um comportamento inadequado e eu preciso trabalhar isso. Porque ela vai ter esse comportamento inadequado no mercado, na loja. Então, eu também preciso que aconteça isso ali para que eu consiga orientar a mãe, consiga mostrar para ela, se você for nesse lugar, você... iria passar por isso. Isso. Até falando nisso, eu me lembrei, eu represento aqui na cidade uma ONG, né? A ONG Onda. A gente vai fazer um projeto, nós montamos um projeto piloto agora, junto também com a Associação de Familiares,
Associação de familiares e amigos das pessoas com autismo neurodiversos, que está sendo montada aqui, onde a gente vai começar a aplicar o projeto piloto num supermercado. Esse projeto piloto, a gente vai dar um treinamento de 1 hora para os funcionários, né? Mas é um treinamento, não vou lá falar o que é autismo, o que eles vão fazer se uma criança tem uma crise, não compete a eles. Sim. É um treinamento de acolhida, chama. Então, assim, nós pretendemos levar isso para todos os comércios de Ampere, não tem custo, nada. Esse treinamento é para que, se a mãe vai falar, aquele mercado é amigo do autista, né? Eu vou saber que se eu chegar lá, o meu filho tem uma crise, né? Se jogar no chão, se autoagredir, os outros ficam assim, né? Já fica os relatos das mães. Sim, Aquele funcionário, ele vai estar preparado para entender o que é a crise que ele tem, que ele já vai estar com a carteirinha e ele vai orientar as pessoas que estão em volta. A né? não se comportar de tal maneira. A não julgar, a não Sim, criticar, a não ficar olhando, porque é isso que faz a mãe não levar a criança no mercado. Então, vamos supor que uma criança se jogou no mercado lá, né? Tá se autoagredindo. Aí tem sem brincadeira, gente, as pessoas se entortam mesmo para ver o que tá acontecendo. Sim. Já presenciei levando mãe em mercado, né? Então, assim, aquele funcionário vai lá, vai chegar do ladinho, por exemplo, e vai falar assim, olha, tu viu o que tá acontecendo? Essa criança tem autismo. Sabe o que é autismo? É tal coisa. Então, assim, a gente tem aqui um programa no mercado onde a gente procura trabalhar a empatia, o acolhimento, né? A mãe sabe como lidar. Vamos continuar nossas comprinhas? E direcionar a pessoa, né? Então, assim... Nossa, é super importante. Por que a gente quer fazer isso? Pensando nas mães, nas famílias, né? Para que elas possam começar a sair com seu filho, sem medo. Então, tem algumas coisas sobre conscientização, mas esse é um projeto piloto, eu já digo que ele está registrado, porque assim, alguns projetos a gente não pode falar, porque no outro dia tem alguém fazendo, né? Nós realmente registramos esse projeto, porque foi uma ideia nossa dessas 2 associações, da clínica, mas eu acho muito importante. Vocês imaginam se a gente conseguir atingir todos os comércios, essa mãe pode sair. E se a gente atingir todos os comércios, quantas pessoas a mais... Porque aquele que ouviu vai levar. Que legal, né? E aí a mãe vai poder sair tranquilamente. Aí a gente vai poder falar de inclusão. Porque muitas vezes, conscientizando o funcionário do mercado, ele tendo essa abordagem com o cliente que parou para olhar e julgar, esse cliente vai estar em outro ambiente que pode acontecer e ele pode abordar outra pessoa, entendeu? É uma corrente que vai... E essa é a nossa intenção. Essa a nossa intenção, começar por esses comércios, seja o comércio que tem 2 funcionários, não tem problema nenhum, mas ele pode receber aquela mãe. Então, comércios que recebem pessoas para compras, mas é preparar mesmo esses funcionários e os donos, né, os empresários e os donos, para poder receber aquela mãe. Além disso, esse mercado onde a gente vai aplicar o projeto, nossa, eu fui muito bem recebida, fui levar a ideia, né, e fiquei muito feliz, assim, pensei, me tiraram, sabe, um monte de dúvidas, perguntaram, falando, nossa, mas a gente já podia ter feito isso, né? Nossa, mas eu nunca pensei nisso. Então, assim, tipo, a falta até de informação. Antes eu coloquei nessa parte, assim, da divulgação sobre a clínica, sobre a criança autista não ser tão divulgada para essa inclusão das pessoas de fora. Tem alguma dica, alguma coisa para essas pessoas? E eu, particularmente, nesse projeto, eu gostaria de, tipo... Nossa, eu quero ser o primeiro, entre aspas, né? Pra me especializar nessa área, né? Pra estar recebendo essa mãe, essa família ali, né? O que a gente está tentando agora com essas modificações que a gente está fazendo na clínica? Tentar fazer aquela parte social que eu falei. E a gente agora tem várias lives. Nós começamos pelas lives. Ontem nós tivemos a live com a psicóloga, que tem um bebê de, não lembro se é 3 meses. Ela passou uma gestação ótima e quando ele nasceu descobriu que ele tinha síndrome de Down. Então, assim, uma mãe de 20 e algumas coisas, né? 20 e poucos anos, é a minha netinha. Então, assim, era uma mãe com propriedade para falar sobre como agir quando recebeu o diagnóstico. Né? Então, assim, foi muito legal a live. A gente tem mensagem que eu não consegui nem abrir ainda, né? Foi muito boa. Então, assim, nós vamos ter agora amanhã comigo falando sobre fala e comunicação e como estimular. A gente
resolveu, assim, fazer algumas coisas esse ano pela clínica, que é de onde a gente consegue partir, né, sobre isso, de conscientização. Então, e junto com a Onda e a FAAN. Então, assim, esse projeto que a gente vai fazer, a gente realmente vai levar para a CIAMP, né, e levar para os demais também comércios que não são associados. Só que eu quero aplicar num local para mim ver o que eu preciso mudar, se deu certo, se não deu. Por isso que ele é um projeto piloto ali, né? Então vai ser nesse local que a gente vai aplicar. Mas assim, tá muito bem estruturado, eu acho que vai dar muito certo. E até nesse mercado que nós fomos, nós comentamos da vaga, né? Então, assim, às vezes um mercado bem movimentado, o pai vai ter que estacionar o carro lá em cima e vai trazer essa criança, passa um caminhão, um trator, o barulho, essa criança pode se desregular, pode ser uma criança que não goste. Então, assim, eles permitiram que a gente pinte uma vaga prioritária, tanto nós vamos pintar a cadeira lá de roda, o símbolo da deficiência, quanto o símbolo do autismo. O ano passado nós levamos na Câmara do Vereadores. O Mercado Jeitenes. Mercado Jeitenes. Um abraço. O símbolo do autismo é esse que você usa na camiseta, né? Não, esse o quebra-cabeça. Até sobre isso, assim, se fala muito, né? Então, assim, daqui é uma imagem que eu gosto, ela é mais antiga, mas que mostra a associação, né, de uma mão, né, de uma pessoa sem autismo acolhendo, né? Então, é um desenho que eu tirei na internet. O símbolo do autismo hoje não é mais usado o quebra-cabeça. Foi feito o símbolo do infinito colorido, mas sem desenho do quebra-cabeça. É esse que estaria na manga. Esse que tá na manga. Esse não bem esse, não é esse, mas semelhante. Semelhante, né? Esse é o da Onda. Né? Então é semelhante esse aqui. Já bem para deixar sinal, informado o pessoal. Bem para deixar. Que eles falam assim, né? Usavam antes do quebra-cabeça, mas o que a comunidade autista fala? As pessoas com autismo, né? Não foi feito por eles. Então, esse símbolo semelhante, esse aqui foi feito por eles. Então, eles sabem o que eles queriam dizer ali no símbolo. Né? Então, o quebra-cabeça foi feito por uma pessoa sem autismo. Então, não lembro se é o ano passado ou ano retrasado que foi mudado, mas pouca gente ainda sabe, né, sobre essa questão do símbolo, mas é um semelhante a esse, sim. Se vocês procurar novo símbolo do autismo, provavelmente tem. Deixa eu pegar. E é interessante o pessoal saber, porque, por exemplo, a questão da vaga de estacionamento, vocês vão pintar provavelmente o símbolo da cadeira e o símbolo do autismo. Então, a pessoa vai saber o que é aquele símbolo que tá ali. O que simboliza. Tem alguns, ó. É esse aqui. Esse aqui. Legal. Ó, galera, novo símbolo do autismo aí, ó. Então, se você vê essa imagem aqui, então quer dizer que a vaga, ó, né, no estacionamento é do autismo. Isso, até assim, no momento a gente vai fazer a vaga e nós vamos escrever autismo. Porque esses dias teve eu não me lembro o local, né, uma coisa muito triste, mas foi não me lembro o que era, não me lembro, né, até eu não entrei, na verdade, para ler, porque eu não gosto de ler sobre essas coisas. Mas foi pintado uma vaga bem legal e colocaram o símbolo. E um homem fez uma divulgação falando que o mercado agora tinha vagas especiais para homossexuais. Porque é colorido, né? O símbolo é colorido. Isso, né, assim, tipo assim, foi horrível. Aquilo para mim, eu não li tudo, realmente não sei, mas acho que se procurar tem, né, viralizou na internet esse vídeo, mas eu não procuro ler essas coisas. Coitado do miserável lá, que tá de bonito e toma. E assim, foi de uma profunda falta de conhecimento. De tudo, né? De uma pessoa que informação, acho que tem... tudo. Mas galera, olha só que top. Obrigado, viu, Day, por você ter vindo dar essa aula pra nós. É inacreditável o quanto a gente deixa de aprender por poucas coisas, né? Isso é tão simples, a gente tá indo ir lá conhecer pessoalmente. Eu quero ir lá conhecer, tá? Tá convidado. Quero ir lá conhecer pessoalmente, ver. Todos estão convidados. Né? Conhecer pessoalmente como é, porque se um dia a gente que anda bastante pra lá e pra cá, se um dia a gente chegar num ambiente e a gente ver aquilo, a gente tá preparado como você quer fazer. Muito legal. E eu quero agradecer até ao Luiz Jeitenes. Quando eu era vendedor, eu vendia pra ele, eu gostava muito dele, até hoje eu gosto dele. Quero mandar um abraço e parabéns pela essa iniciativa também de estar apoiando a causa, ele foi muito acolhedor, eu realmente Sim. assim, me surpreendi, conheço ele, né, assim, mas a visão que ele teve de permitir a vaga, de permitir ali o encontro, não, já vai ser tal dia, porque eu reúno os funcionários, sabe, assim, foi coisa que a gente resolveu em minutos, e além disso o projeto também tem a preferencial nos caixas, né, então lá vai ter a plaquinha onde os pais vão poder... Naquela caixa vai passar Isso, e ele aceitou fazer
as 3 mudanças ali, achei bem... Show. Parabéns, Luiz. É isso aí. É pessoas assim que a gente precisa mais no mundo, né? Uhum. Show, galera. Pessoal, quem tá curtindo... Olha, a gente não tá perguntando muita coisa aqui, porque a gente tá aprendendo muita coisa, a gente tá tirando dúvidas nossas aqui. A gente nem leu tantos comentários, né? A gente tá tirando as nossas próprias dúvidas, acredito eu, e é uma live muito top. Nossa, é a primeira live que a gente fez em quase 2 anos de podcast, né? Se já não 2, né? 1 ano e pouquinho de podcast sobre esse assunto. Sobre esse assunto. E a gente quer trazer mais. E a gente quer trazer mais pessoas nessa área, assim, para estar aprendendo, né? Pra gente chegar num ambiente. Divulgando a sua mensagem. Chegar num ambiente, se acontecer isso, a gente tá preparado para. Isso, eu aproveito e coloco à disposição todas os profissionais da clínica, né? Cada uma tem a sua área, um conhecimento bem diferente sobre as dificuldades que a gente encontra e cada um pode falar e orientar, e tenho certeza que todas elas se dispõem a estar auxiliando. Show. Né? Quanto tempo de live já, Faguê? 1h40 de live e nem viu passar. A gente... assunto, né? É assunto pra caramba. E é pouco, se for ver, né? É pouco assunto pra gente estar estudando e vendo pra um dia chegar a acontecer, a gente estar preparado no ambiente. Mas que legal. Mas eu acho que o primeiro passo de você falar sobre o assunto, já, né? Quantas coisas que a gente falou aqui, que eu acredito que um pai, uma mãe, um professor, tá vendo, já vai, opa, né? Tem isso, opa, eu vou pesquisar sobre isso. E eu digo de fora, tipo, o pai e a mãe, ele vai procurar. Agora, a pessoa de fora que não tem terceiros Isso. não tem nada a ver, ele não vai atrás. Particularmente igual a gente nunca foi atrás. E olha a quantia que é interessante você estar pelo menos um pouquinho sobre o assunto, né? Um básico. Você sabe que sábado aconteceu um negócio assim... Eu sou apaixonada pelo Natal e pelo Papai Noel. Eu brinco que eu acho que eu ainda acredito em Papai Noel. Né? Eu levo isso para as crianças, para meus filhos. E sábado eu fui fazer uma fala ali em Santa Isabel. E tava o repórter do Novo Tempo, o Sérgio, eu não lembro o sobrenome dele, que é o Sérgio Papai Noel. Sim. Mas eu não sabia. Né? E no final eu fiz uma entrevista, ele me fez uma entrevista comigo. E assim, é uma pessoa que não tem familiar, que só trabalha com algo diferente do que a gente trabalha. E ele prestou atenção em tudo que eu falei. Isso mexeu muito comigo. Falei, poxa, plantei uma semente de alguém que não tá nesse, né? Não trabalha, não tem filho, não tem isso, né? E daí ele conversando, porque aquela hora que você falou isso, aquela hora que você falou aquilo, falei, gente, ele sabia tudo o que eu tinha falado. Até eu cheguei em casa e falei pro meu marido, nossa, eu fiquei tão feliz, né? Porque se ninguém mais prestou atenção e aquela pessoa de fora, né, que não tá nesse círculo ali do autismo, eu falei assim, ele se lembrou até a idade que eu tinha, né? Eu falei, infelizmente, mas ele lembrou. Mas assim, a gente planta sementinhas. Com certeza, hoje a gente plantou algumas sementinhas. Nossa. Essas sementinhas vão disseminando, né? E a minha alegria depois de saber que era o Papai Noel, eu falei, poxa, o Papai Noel me ouviu, né? Mas brincadeiras à parte, assim, é que realmente, sabe, ele me deixou muito feliz. Quando eu percebi que ele tinha prestado, então ele não estava ali à toa, ele realmente chamou atenção, como eu acredito que chamou de vocês hoje, como vocês estão ali escutando, né? É quase engraçado, eu tô quase chorando aqui. É comovente pra caramba. E o legal é que leva essa conscientização pra todos, né? O conteúdo vai ficar aí no YouTube pra sempre. Pessoal, as pessoas podem estar assistindo, um compartilhando com o outro. Isso aí vai espalhando essa corrente do bem. É essa a intenção, né? Essa a intenção. Legal. A gente fala da clínica, a clínica é nosso meio, né? O meu trabalho é o meu meio de ganhar o meu pãozinho de cada dia, mas a gente quer realmente ir muito além. Ter da clínica essa parte, que é o nosso trabalho, mas a gente já faz. É que a gente fica na nossa, sabe? Eu sempre brinco assim, muita coisa que a gente faz pro outro, a gente guarda para nós mesmos, né? Então, essa é uma coisa... Então, assim, a gente faz atendimentos que a gente não cobra. Né? Eu tenho uma mãe que foi lá o ano passado... E assim, eu sou muito chorona. Até a hora que começou, eu falei, pronto, já vou falar da minha família, eu vou chorar, né? Acho que eu tô mais forte hoje. Mas assim, uma mãe que foi lá falar pra mim que ela descobriu que o filho tinha autismo e ela fazia faxina a semana inteira, inclusive no sábado. Mas se eu aceitasse, ela ia limpar a clínica de domingo para pagar pelo menos um atendimento de fono para aquela criança. Sim. Aí, tipo assim, quando você se coloca no lugar do outro,
né? Eu brinquei com ela. Eu falei, então, eu tinha horários naquela época, né? Uma criança que eu já dei alta. Eu falei, então a gente faz diferente. Você promete que você brinca o dia inteiro no domingo com o seu filho e eu atendo ele. Né? Eu sabia que era tempo curto, mas assim... Um gado, viu? Mas tu entende, assim, e não tô falando isso pra falar, porque faz isso. Não, não é essa a questão. A questão é, assim, de todo mundo se colocar no lugar do outro. Né? Tem empatia. Isso, e eu sempre uso essa palavra. Eu sempre uso. Eu falo que toda vez que eu vou falar, eu coloco... Porque não é só pro autismo, gente. É pra qualquer coisa. É eu me colocar no lugar... Hoje, ouvindo o senhorzinho com um carrinho de papelão, uma dificuldade para passar um cruzamento, eu tranquei o cruzamento com o meu carro para ele passar. Eu recebi um monte de buzina, não tô nem aí, sabe? Eu brinquei para um homem, eu falei, passa por cima? Falei para ele. Mas porque o coitado tava lá, sei lá quanto tempo e não conseguia passar. Ninguém parava para ele passar. Mas assim, é o fato de eu ter olhado para ele. O que eu fiz me causou alguma coisa, me dificultou alguma coisa? Não, a gente ajuda. E eu acho que se o mundo tivesse mais empatia para tudo... Seria um lugar melhor, né? Não estaria do jeito que está. Não estaria do jeito que tá. Realmente. Galera, eu tô sem palavras aqui, tá? Restou alguma pergunta, Marcinho? Olha, eu só quero ir lá conhecer essa clínica. Mas agora falar mais alguma coisa, eu acho que, sei lá, eu não tenho mais. Tem alguma colocação eu só tenho final que, pra tipo... gente encerrar? Quer deixar teu Instagram, o Instagram da clínica, novamente, pro pessoal entrar em contato? Isso, então, o Instagram da clínica é agape.clínica, o meu é Fono das Souza, mas da clínica eu também estou sempre ali acessando. Então, o que eu quero falar? Eu quero falar um pouquinho sobre a empatia, né? Eu brinco que é a palavra que eu uso em casa, com meu marido, com meu filho, com quem for, né? E não só com relação ao autismo, né? Então, a empatia às pessoas. Mas o meu direcionamento hoje vai ser para as mães, para as famílias. No dia 29 de abril, nós vamos ter um café da manhã na clínica para as mães, em comemoração ao mês que a gente está fazendo de conscientização do autismo. Poxa, mas é do autismo? Por que vocês não vão falar sobre isso? Porque algumas mães estão pedindo socorro. E talvez se o mundo tivesse mais empatia com essas mães, não criticassem tanto elas, não julgassem tanto elas não estivessem adoecendo tanto. Né? Então, assim, que a nossa sociedade, que quem estiver ouvindo, que a gente alcance um número muito grande de pessoas, comecem a se colocar no lugar de uma mãe. De uma mãe que o filho vai ter uma birra, de uma mãe que o filho vai ter uma crise, de uma mãe que o filho tem autismo, tem síndrome de Down, o que for. Né? Comecem a se colocar no lugar do outro, né? Não julgue, só acolha. E outra coisa, comece a parar para pensar o que eu posso fazer pelo mundo. Que seja desse tamanhozinho, que seja minúsculo. Né? A gente propôs as lives ali na clínica. Às vezes não vai dar ninguém, vai dar não tem problema. Mas é o que nós estamos conseguindo alcançar. Né, de levar um pouquinho de conhecimento. Então, assim, eu não preciso pensar em obras grandiosas, ou no meu nome tá lá, ou não, vou fazer... Não é esse o objetivo. Esse objetivo é eu fazer um pouquinho... Às vezes você falar para mim, nossa, eu tô com dificuldade de alguma coisa, eu vou pensar, poxa, como que eu posso te ajudar? Né? Então, assim, se colocar no lugar da família, se colocar no lugar da mãe, que é quem geralmente está ali no dia a dia com a pessoa com autismo, e realmente parar para pensar. Use esse mês para conscientização, se informe um pouquinho mais e veja o que eu posso fazer, de mínimo que seja, para me auxiliar. E não vai ser dinheiro. Então, a gente acha que, não, vou dar um dinheiro para ajudar numa obra. Não é isso. Eu realmente, às vezes, vou chegar e vou abraçar a mãe. O filho está tendo uma crise, eu vou chegar e vou dar um abraço na mãe. Falar o que precisar, eu tô por aqui. Pronto, gente, essa mãe, assim, muda a vida dessa mãe, né? Menos julgamento. Até a gente quer deixar, se um dia precisar de nós, daí a gente tá à disposição aqui. Pro que precisar e tiver no nosso alcance, a gente tá à disposição, tá? Que bom, obrigada. E fica nosso agradecimento por ter participado. Pode terminar. Eu que agradeço. Topado participar do podcast. Foi uma honra receber você aqui e acredito que todo mundo que assistiu também tem esse mesmo sentimento que a gente. Eu só tenho a agradecer, obrigado. Eu também. Agradeço muito por poder vir falar um pouquinho sobre isso e levar o meu recado, que é o que eu falo sempre, se coloque no lugar das famílias. Bacana, pessoal. Vamos encerrar por aqui, o Marcinho já... Tchau, pessoal. Perda total. Já deu perda total. E semana que vem a gente se vê novamente. Até semana que vem.